Boa noite a todos e obrigado por todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Eu sou o Francisco Leal, o Chico Leal da Simbiose, e esse é mais um evento que a Simbiose está organizando dentro do trabalho, num termo de parceria que a gente tem com a Prefeitura da Estância de Atibaia, na nossa atuação, no complexo de visitação Laje da Pedra. Então a gente realizou mês passado, no dia 30, se não me engano, 30 de março, é isso mesmo, no dia 30 de março, um evento celebrando os 11 anos das unidades de conservação do Parque Estadual e também do Monumento Natural da Pedra Grande. E agora, nosso segundo evento, hoje, no dia 28 de abril, a gente vai aproveitar essa data, que é o Dia de Observação de Aves, e a gente vai falar sobre a avifauna da Serra. Então, mais uma vez, muito obrigado para quem está acompanhando a gente. E gostaria aqui, então, de chamar... bom, primeiro, antes de chamar, vou agradecer já desde o começo um nosso colega que não vai aparecer na tela, que ele está no backstage, que é o Beto Malheiros. Beto, obrigado de estar fazendo esse trabalho por trás das câmeras, de organizar isso, os comentários e tudo mais. Então, Beto, por gentileza, adiciona aqui a Natália e o Sérgio para apresentá-los, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Natália. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Legal. Pessoal, queria que vocês primeiro falassem um pouco quem são vocês. Acho que mais do que eu apresentar vocês, é mais legal se vocês falarem com as suas próprias palavras, se vocês puderem falar, se apresentar o que vocês fazem em relação à observação de aves, que tenho certeza que vocês fazem muita coisa, mas em relação ao tema, se vocês puderem apresentar de vocês e um pouco do trabalho que vocês realizam, e daí depois a gente vai tocando o nosso bate-papo, faço algumas perguntas. Também convido a quem estiver acompanhando a gente na nossa live, por gentileza, utilizar os comentários do Facebook para eventualmente fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou algum comentário. São mais do que bem-vindos, e a gente, conforme a gente vai ter nosso bate-papo aqui, a gente vai pincelando esses comentários para a Natália, para o Sérgio, para eles responderem. Eu sou completamente ignorante, ou quase completamente ignorante com observação de aves, então vou aproveitar e vou aprender com eles também. Então, Natália, se você puder começar por ordem alfabética, se você puder falar um pouco de você, o que você faz? Bom, eu sou bióloga e, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a gente não aprende isso tanto assim sobre aves na faculdade, né? A gente não sai da faculdade sabendo o nome de todos os passarinhos. E então, no começo eu não manjava nada, não entendia quase nada. E um dia eu fui participar de um projeto de pesquisa com aves do cerrado, aí eu fui apresentada para esse mundo dos passarinhos, né, numa visão mais acadêmica, né? E eu me apaixonei pelo assunto, me encontrei ali. E aí, na época, isso foi em 2011, mais ou menos, eu comecei a escrever o blog, porque quando você gosta de uma coisa, você quer mostrar para todo mundo, você quer, né, contar para todo mundo sobre esse assunto. Então, eu comecei a extravasar lá no blog, né? E lá basicamente, eu fico dando dicas de como observar aves, né? Não para quem vai trabalhar com aves, né, especificamente, né, como biólogo, com levantamento, mas para quem observa aves por gosto, por hobby, porque é bacana. Então, tem dica lá de livro, de filme, de documentário. Tem alguns lugares que eu já visitei, tem lugar que é mais famosinho, tem lugar que não. Eu gosto de escrever também sobre aqueles lugares que ninguém nunca ouviu falar, porque, gente, passarinho tá em tudo quanto é canto. Né? O legal de passarinhar, né, observar aves, passarinhar, é que você pode observar aves em qualquer lugar do mundo, assim, onde você estiver, na cidade, no campo. E é isso. Então, agora tem 10 anos já o blog, tem algum material lá para quem se interessar, pode falar que tem bastante coisa. Uma curiosidade legal também, que vou só fazer um comentário antes de você se apresentar, mas é que eu mesmo conheci a Natália pelo blog dela, justamente fazendo uma pesquisa sobre avifauna no Parque de Munzanone, aqui em Atibaia. Então, eu vi, ela fez uma lista bem legal sobre do parque, né, de um levantamento que ela fez.
E ela, inclusive, fez bastante comentário, principalmente sobre o Museu de História Natural que a gente tem, né? Então, eu acabei vendo o material dela, né? Até então eu não a conhecia, né? E vi que o interesse dela, gostei, achei bom o trabalho, daí acabei conversando e, enfim, depois nos conhecemos e estamos aqui, né? Mas eu acho que talvez eu seja a prova viva que seu site funciona, Natália. Você me achou. Pois é. E que nem eu fiz pro museu, eu faço, assim, para onde eu vou, eu tento achar passarinho onde eu vou, então eu tô sempre. Agora na pandemia tá meio parado, né? Tô contando os passarinhos da janela, mas faz parte. Mas muito legal. Inclusive porque a gente usou essa lista, eu encaminhei para alguns colegas da Secretaria de Turismo para isso ser incluso, né, como anexo no plano de gestão do Edmundo Zanoni, né? Então ter essa referência para quem sabe no futuro ter alguma sinalização, algumas informações, né? Então o seu trabalho é ótimo nesse sentido, né? Mas vamos lá. Então, Sérgio Tucci, meu amigo e também observador de aves, gostaria que você falasse um pouco, Tucci, o Beto já colocou o banner aqui da sua página no Facebook, o Aves Atibaia. Se puder contar para a gente a sua trajetória aí de observador de aves. Bora. Eu fiquei muito feliz que você fez esse comentário com o que a Natália falou, porque foi bem a hora que meus cachorros começaram a latir. Eu falei, não, deixa eu esperar. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Podem me chamar de Tuque, né? Acho que Sérgio, sei lá quem me chama de Sérgio atualmente. Eu sou artista educador, né, de escola pública. Trabalho bastante com a questão de música na escola e outras coisas também. E eu também sou uma prova viva de que o site da Natália funciona, porque também foi por onde eu cheguei, né, na pessoa dela, e até, né, a gente depois se encontrou lá no Edmundo Zanoni, depois subimos a pedra lá para observar pássaros e conhecer a Pedra Grande. E esse meu universo com as aves, ele é bem curioso, porque assim, ele tem muito a ver com a pandemia. Tem totalmente a ver com a pandemia, porque eu não, assim, eu sempre gostei de animais, gostei de encontrar animais, sempre fui muito curioso em relação a isso, mas como vocês viram, eu não tenho essa formação da biologia, né? Não fui por esse caminho na universidade e tal. E quando chega a pandemia, eu estou estudando também sobre educação, né? Faço parte de grupo de formação de educadores, e ali a gente trabalha uma coisa que se chama currículo subjetivo, que é aquela coisa que está pulsando dentro de você e que você quer aprender, né? Então, você vai criando um caminho de aprendizado que parte do que você deseja, que para a gente adulto é mais natural, para criança nem tanto. E aí eu me perguntei, caramba, tem tanto passarinho passando por aqui, né? Quem são esses amigos, assim? Qual é o nome deles? Como vivem? De onde vieram? E comecei de uma forma muito assim investigativa, mas sem ter alguma formação para fazer isso. Então foi bem na curiosidade, começar a ver esses passarinhos que passavam por aqui, registrar, começar a fazer trabalho de comparação, né, de ver por que esse pássaro é diferente do outro, mesmo às vezes são muito parecidos, e, e aí você vai cada vez cavando mais fundo, né, você vai descobrindo sites, você vai descobrindo aplicativos que te ajudam, ferramentas para fazer as observações, e aí você começa a ver que existe um mundo inteiro vivendo, um mundo de espécies vivendo do seu lado que você não fazia conta, né? E eu falo que sempre tem a ver com uma moça que eu encontrei na rua, eu e minha esposa encontramos na rua uma vez, que a gente estava na feira, e aí tinham dois periquitões maracanã, ou maritacas, lá, né, fazendo o ruído que eles sempre fazem, e essa moça falou assim, nossa, desse pombo eu gosto. E aí eu falei, poxa, pombo, né? Se ela falasse, sei lá, papagaio, qualquer outro nome talvez fosse melhor do que pombo, de comparar, né? Mas dali eu vi uma coisa que eu falei, caramba, né, como é importante a gente saber também dar o nome para as coisas, né? E quando a gente dá esse nome, a gente cria uma relação completamente diferente. E aí, quando eu me vi, estava pesquisando, fazendo coisas, gastando boa parte do meu dia pesquisando sobre aves, trabalhando com as fotos que eu vinha tirando e colocando plaquinha no bairro, avisando que existem tantas espécies por aqui
e depois recolocando as plaquinhas, porque as plaquinhas foram retiradas, coisas do tipo. Mas daí é um universo muito rico e que tem entrado aí para minha vida nos últimos tempos. Quem sabe isso vira um livro, né? Até por sugestão da Natália, ela já me recomendou isso. Quem Muito sabe legal aí os nos, textos. Você coloca numa pronto. perspectiva bem diferente assim, do que um biólogo colocaria. Eu acho muito legal. Então é isso. Legal, Tuki. Eu fui anotando, tanto conforme a Natália estava comentando, e você também, né? Como eu disse, eu estou aqui na função de aprender com vocês, né? E vou usar essa oportunidade do melhor jeito que eu puder, né? Mas eu achei legal que você comentou, assim, né? Dessa sua busca ativa, né? De ter esse conhecimento, né? Que não é algo que você, sei lá, aprendeu na escola, né? Ou na faculdade. E mesmo a Natália, né? Que é bióloga, ela também comentou que não aprendeu isso, né? Sei lá, lista de nomes de espécies na faculdade, algo Isso do foi gênero. depois, né? Não, não foi na faculdade, foi depois me especializando, só que na prática mesmo, hoje eu não trabalho, né, profissionalmente com aves, mas ficou hobby, então, assim, não faz tanta diferença assim eu ter essa formação de bióloga, o de hoje eu aprendi depois. Uhum. Mas eu acho que isso é legal porque eu acho que isso tem a ver até com o próprio dia, né? Hoje é o dia de observação de aves, né? Não é o dia do Exatamente, dia do ornitólogo, observador né? de aves. Então, eu acho que isso é bacana até para a gente, a nossa proposta da live, né? É claro que a gente está dentro do contexto do projeto da simbiose na Serra do Itapetinga, mas a gente também tem também claro, um interesse maior, né? De educação ambiental, divulgação, de fomento à ciência cidadã também, né? Isso é algo que é muito caro para a gente, enquanto conservacionistas, né? Mas uma coisa que eu acho bem legal da fala que vocês tiveram é que foi vocês, né, enquanto indivíduos que foram ativamente atrás do conhecimento, né, essa dúvida, esse pensamento, né, que o Tuque teve, né, quando a senhora comentou do pombo disfarçado de psitacídeo lá no poste e tudo mais. Então, acho legal para a gente pensar nisso, né, que a observação de aves ela não é algo restrito, né? Ela não está num grupo fechado dos grandes conhecedores que aprenderam numa universidade em outra cidade ou sei lá o quê, né? Mas é algo que pode ser aberto e essa é uma informação que a gente pode procurar, né? E acho que até a ação do TUC, por exemplo, de divulgar isso por meio das placas, né? E cara, vou te falar que não é só no Jardim do Lago, né? Acho que você mora, ou no Jardim Paulista, não lembro. Mas não Os é só dois. aí, nos dois. Não é só aí que o pessoal tira a placa, não. Eu não sei exatamente qual que é o fetiche da população em relação à placa, mas infelizmente também na Serra do Itapetinga acontece com frequência, né? Isso é uma pena, mas enfim, né? Nosso papel é fazer a divulgação, né? E enfim, se tirou a placa, a gente vai pôr de novo, né? Porque a gente acredita no nosso trabalho, né? Mas daí, como, enfim, a Natália comentou do blog dela, né, do site dela, ser algo voltado para dicas de livros, de vídeos, enfim, talvez de técnicas também, queria que você comentasse com a gente, Natália, o que você pode falar, assim, sobre dicas vamos supor, assim, que alguém que está acompanhando a gente, assim, tem a referência de ave que é pombo, urubu e papagaio, que é talvez uma das espécies mais comuns, né? Então, para essa pessoa que, pô, tá ouvindo a nossa conversa, tá criando um interesse, né? Como que ela poderia começar a fazer essa observação? Que material que ela precisa? Que horário que é bom dela fazer isso? De que forma? Você pode passar algumas dicas para a gente? Bom, eu acho que a gente tem uma coisa aqui no Brasil que não é tão comum lá fora. A gente tem um site incrível chamado Wikiaves, que acho que todo mundo que se interessa por aves tem que conhecer esse site. Ele é colaborativo, então tem informações lá que várias pessoas colocaram. Você pode colocar suas fotos lá, se você tirar foto, você não é obrigado a tirar. Enfim, ele funciona como uma grande enciclopédia e tem informação sobre todas as aves do Brasil, todas as aves que a gente pode encontrar no Brasil lá, que até a última lista eram 1.919 espécies, né? E deve aumentar agora, deve estar para sair uma lista nova aí. Então, sobre todas essas espécies, tem informação lá naquele site, e ele tem um recurso muito legal que você pode pedir para ver a lista das aves que ocorrem na sua cidade.
Então, só digitar lá Atibaia, ou no meu caso, né, eu estou aqui em Bragança Paulista, você coloca a cidade e você vai ver tudo que os outros observadores de aves já viram ali naquela localidade. Então, isso já é assim, é o pulo do gato, que facilita muito. É muito difícil você pegar um guia de campo, né, um livro do Brasil inteiro, que tem quase 2.000 espécies, e procurar aquela que você quer descobrir. Então, mais fácil, né, vamos enxugar um pouco o número, você vai cair em 300 espécies, mais ou menos, que tem numa cidade como Atibaia, 300 e pouca. E que estão registradas, sim, por observadores, né, na verdade tem mais. E, então, o Wikiaves, eu acho que, assim, é fundamental, é um site brasileiro, né, é muito legal essa iniciativa. O que mais que eu posso dizer? Eu gosto muito de binóculo, né? Eu gosto de passarinhar com binóculos. Aqui no Brasil, por causa do Wikiaves, a gente tem uma cultura muito grande de fotografar aves, mas nem todo mundo tem o equipamento, nem todo mundo gosta. Eu mesmo não sou muito fã de fotografar, eu me obrigo a fotografar para poder colocar as imagens lá no blog, mas eu não gosto. Quando eu posso, eu tô só com o binóculo, ele ajuda muito, mas também não é uma necessidade, assim, você não precisa de equipamentos para observar aves, você pode olhar a olho nu também, claro, vai ter limitações, mas dentro da cidade, as aves que você pode ver da sua janela, né, no seu quintal, a olho nu você já consegue identificar a maioria delas. E que mais? Horário, você falou do horário. Você pode observar aves o dia todo, né? Mas pela manhã, bem cedo, é o melhor horário. Elas estão super ativas, né? Elas acabaram de acordar, estão com fome, estão cantando. É o melhor horário para quem quer ver O mais que é bem espécies, né? Quer cedo, ver... Natália? Bem cedo raiou o sol, né? Tipo, observador de aves é um ser que madruga. Eu mesma não gosto muito, mas tem dia que tem que acordar cedo, porque é o melhor horário, é quando você vai conseguir ver mais bichos. Você pode ver no final da tarde também, é um horário bacana, dá para ver bastante coisa. E, assim, depende, se tiver um comedouro na sua casa, vai ter bicho lá o dia todo. Então, depende, não tem muita regra, sabe? Eu não gosto de ficar pondo muita regra na observação de aves. Eu acho que você tem que observar, curtir, se divertir, não se preocupar tanto como se tivessem normas, assim, para você seguir. Se divirta. É isso que vale. Fora E isso, o comedouro acaba sendo uma boa dica, então, para quem quiser ter um ponto para receber as aves e tal? é bem legal ter um comedouro para quem tem uma área adequada para isso, né? Eu mesmo moro em apartamento, eu tenho um comedouro que tem uma sacadinha pequenininha, dá para colocar ali um pequeno comedouro, tem um bebedouro para beija-flor, coloco comida todo dia, banana, mamão, vem. Eles não vêm, às vezes, assim, no primeiro dia, pode acontecer. Se não tem muita gente no seu bairro que coloca alimento para as aves, eles podem demorar um tempinho para descobrir esse comedouro. Aqui, no prédio onde eu moro, ninguém colocava, levou quase meio ano. Eu era a louca que colocava banana e não vinha ninguém comer. E, eventualmente, teve um sanhaço que descobriu o comedouro. Aí é muito curioso, porque o primeiro que descobre, as outras aves começam a perceber, né? Então, aí depois começaram a vir os sabiás do campo, começou a vir bem-te-vi, e a gente já está com uma listinha aí de quase 10 espécies que apareceu. Eu estou num local que não tem árvores, que não é um lugar ideal, assim, para observar aves, e aparece bastante coisa. Demorou, foi um processo. Faz uns 3 anos, acho que eu tenho um comedouro aqui em casa. Tem lugares que é mais fácil, você mora do lado de uma praça bem arborizada, vai ser mais tranquilo, né? Tudo depende. Que legal. Tuque, e você? Eu sei que você tem mais essa vivência direta com o teu bairro, né, com o teu entorno. Se puder comentar para a gente como é que foi, se você colocou também um comedouro, se demorou para vir ave, ou se você foi explorando, se você usou binóculo ou não, como é que foi aí? Conta para a gente, compartilha as dicas. Eu comecei só, assim, eu já tinha o hábito de fotografar as coisas, né? Eu gosto de fotografar essa coisa de mochileiro também, né? Você tá andando por aí, você vai fotografando cenas que você encontra e tal. Então, já tinha algum tipo de câmera não profissional, aquela câmera semi, né, profissional, que até algumas você às vezes consegue dar um zoom muito grande, mas assim, não é aquela foto que você vai usar, sei lá, numa capa de revista, ela não sai numa resolução perfeita, mas você consegue usar ela como um registro, né? E aí, como eu tenho essa questão
eu tenho essa ligação muito forte com a educação, né? Então, eu gosto de estar compartilhando com aluno, com outras pessoas, tal. Então, o registro fotográfico, para mim, foi interessante, né? Então, eu uso bastante, eu uso mais a câmera, né? Quando eu saio por aí, a Natália já viu. Mas é porque eu já tinha. Eu não queria também investir em algo, porque assim, você começa a botar muita regra, começa a botar muito custo, e aí parece que é uma coisa assim, é para quem tem câmera, é para quem tem binóculo. Na verdade, não é essa a lógica, na verdade é tirar dessa lógica, né? Mas, às vezes, para atrair, você precisa da foto, por exemplo, né? E aí a questão do comedouro, né? A gente também começou a colocar o comedouro aqui em casa, né? E assim, tem um jardinzinho na frente de casa, né? Bem na entrada. E é impressionante, assim, né? Como é bem isso que a Natália falou. Depois que vem o primeiro, começa a aparecer várias espécies. E assim, o mais legal, que mais me emociona é quando você vê 3, 4 espécies juntas ao mesmo tempo, bicando o mesmo negocinho lá, a banana e tal, né? Então aqui a gente teve, por eu estar eu moro dentro, né, da cidade, não é zona rural, não é sítio, então já tem o problema da urbanização, né, de derrubar a árvore. Por exemplo, nessa semana tiraram 4 árvores aqui na frente de uma casa, que eram árvores mais assim decorativas, né, da casa ao lado, mas são árvores a menos para os passarinhos. Então, isso é triste. Mas a quantidade de aves é impressionante, assim, que a gente começou a ver. E isso que fez a gente querer cada vez ir mais longe, assim, nossa, mas será que tem outras? Será que tem outras? Porque a gente achava que eram mais essas comuns, que a gente costuma ver na cidade, né? O bem-te-vi, os pardais, que vão ali nos telhados das casas, os pombos, né? E aí a gente começou a ver que não, que tem alguns muito diferentes, né? Voando aqui em cima de casa, pousando no telhado, e que você fala, caramba, as pessoas não fazem conta que existem esses animais extremamente coloridos, com cantos extremamente diferentes um dos outros, né? E aí, até para trazer essa questão do Wikiaves, né, que a Natália trouxe, eu comecei fazendo assim, né, porque eu não conhecia nada. Então, eu comecei falando, tirava uma foto, ou via só, né? Ia no Google e colocava passarinho amarelo com cabeça preta. E aí aparecia um monte. Aí eu falava, caramba, não é nenhum desses. E você vai fazendo um trabalho de comparação, né? Aí você fala, pô, parece com esse aqui. Ah, legal. Aí depois do Google, né? Que é o mais acessível de todos, cheguei no Wikiaves. E aí eu falei, caramba, o Wikiaves tem toda essa coisa do painel da cidade, que você vê as espécies, você consegue ver o canto, as informações técnicas, as histórias, às vezes tem alguns lá que eles relacionam com música, então é muito legal. E aí depois a questão do Merlin, né, que é um aplicativo que você pode usar no celular ou no tablet, que você coloca a foto que você tirou e manda no Merlin, né, você faz esse upload da foto no aplicativo, e todo o banco de dados ali associado a uma questão né, de inteligência artificial, ali, de comparação de dados, ele te dá uma lista né, de aves. Você filtra. Então, se eu tirei em Atibaia, ele não vai procurar espécies, sei lá, dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, você filtra pela região e pela época do ano. Então, ele já também vê essa questão de aves migratórias, né, aquelas que têm mais chance de ser. E ele fala, provavelmente é essa, mas pode ser essa. Então, tem um trabalho de comparação também. Você tem que fazer isso. E super acessível, assim, né? Tá na mão de qualquer pessoa, é um aplicativo gratuito, super facinho de usar, e super gostoso, assim, né? Porque você vai lá, encontrou um diferente, aí ele fala, ó, um novo lifer, né? Que é até um jargão, assim, que surge em observadores de aves, que é uma ave que você nunca tinha visto, né? Então você catalogou ela lá no seu banco de dados, depois tem o eBird, que é um site ainda super completo, né? Com possibilidade de fazer listas e tal. Até para quem não fotografa, né? Você pode fazer a lista só com o que você observou, viu, anotou no caderno. Então, acho que tudo é válido, assim, né? E aí a questão do entorno é essa questão aqui do Jardim Paulista, em Atibaia, né? Jardim Paulista e Jardim do Lago, que, como vocês dois já conhecem, é o maior brejinho do mundo, né? o córrego aqui do Figueira, que é um fiozinho d'água, assim, na verdade. Não sei nem se ele seria catalogado como córrego, né?
pelas nomenclaturas né, de mapas e tal. Então, um fiozinho d'água, né? E a quantidade, né? O Chico chegou a ver, a quantidade de aves que você encontra caminhando, assim, é sensacional, assim. Se você parar para ver, né, como um observador, você vai ver muito. Se você passar como um pedestre curioso, você já vai ver bastante também. Então, acho que é um pouco essa ligação. E aí eu tento sempre trazer isso para as pessoas, né? Ó, vocês sabem onde vocês moram, cara? Vocês moram do lado de 80 espécies diferentes de pássaros aqui, né? E aí eles ficam, cara, tá duvidando, né? Como assim 80? Quer que eu te mostre a lista? Aí, aí você vai falando, ó, tem esse aqui, tem esse aqui. Então eu achei muito legal mesmo. E se eu puder fazer Que um bom. adendo, o Merlin, que é esse aplicativo que o Tuque falou, ele é um aplicativo gratuito, pode baixar, tá em português. Ele é um pouquinho chatinho, que você tem que instalar o pacote de dados, né, das aves que você quer, quer descobrir, porque tem ave do mundo todo, então você seleciona, você pode colocar só aves do Sudeste, só aves do Brasil. E, e o mais legal dele é a inteligência artificial que identifica as fotos. Mas se você não tira foto, se você não tem a câmera, ou não conseguiu, às vezes você não consegue registrar o bicho. Ele tem a opção também de você responder algumas perguntinhas. Então você pode falar, eu vi um passarinho amarelo do tamanho de um pardal, e você responde algumas perguntas que ele faz, e ele vai te dar algumas ideias do que provavelmente você viu, assim, também com base na localidade e tal. Então, eu gosto muito do Merlin porque ele é muito democrático, né? Não precisa necessariamente tirar foto. É que é muito incrível o recurso de inteligência artificial que ele tem para identificar foto, né? Tá revolucionando aí o mundo, tanto dos observadores de aves quanto dos ornitólogos. Pô, que E legal. o Tu que falou também muito, né, dessa questão de, poxa, ele mora do lado do maior brejinho do mundo, e eu acho que todo mundo tem um brejinho, uma pracinha, né, o seu maior do mundo ao lado. E não só visualmente, quando você começa a observar aves, você começa a prestar mais atenção nos sons também, né? O canto das aves é muito importante para você identificar as espécies. E com o tempo você vai pegando, e é incrível, assim. Eu falo que antigamente, há uns anos atrás, eu acordava com os passarinhos, né? Hoje eu acordo com o sabiá, ou eu acordo com, né, outras aves. Eu já não acordo pensando num passarinho genérico, não. Eu acordei com tal passarinho cantando, né? Vai pegando isso tudo com o tempo. Isso é o mais legal também, né? De você saber mapear essas coisas, né? Mapear, olha, esse som é esse, né? Não é qualquer coisa. E você falou do som, uma das coisas que mudou na minha vida com essa coisa de observar aves, né? Foi que eu parei de usar fone fora de casa, né? Hoje eu uso fone aqui, em chamada e tal. Mas antes eu saía para correr, por exemplo, fazer caminhada, essas coisas, eu sempre saía ouvindo música no fone. E parei completamente, não faço mais isso, porque meu ouvido pede agora para estar ouvindo é, os sons que estão acontecendo, né? Antes eu fazia muito disso por causa dos carros, né? Tipo assim, não quero ficar ouvindo som de escapamento de moto, caminhão, carro todo momento. Então você prefere pôr uma música. Mas a partir da hora que seu ouvido começa a selecionar, e aí tipo, o escapamento de moto ele tá lá tocando, mas ele não faz mais parte do. Ele passa reto, né? E você está se apegando ao sonzinho do, sei lá, da corruíra, que é né, um sonzinho micro, assim, super difícil de você ouvir, ou o som do bem-te-vi, e sei lá, não, esse aqui é bem-te-vi, não, esse aqui é, sei lá, sabiá laranjeira, né, que são cantos bem distintos. Então é muito gostoso saber trazer um pouco para o ouvido, né? A gente é muito visual e acaba, às vezes, perdendo um pouco dessa relação com o cheiro, com o ouvido, com os outros sentidos também, né? E a gente estava falando que hoje é o Dia Nacional do Observador de Aves, né? E tá chegando, aliás, achei o máximo que a live foi hoje. E dia 8 agora de maio é uma data super especial que chama Global Big Day, que já ocorre há uns 6 ou 7 anos, e todos os observadores de aves do mundo todo são convidados a observar aves nesse dia e registrar as aves que foram observadas. Então, é um dia em que os pesquisadores conseguem, assim, uma quantidade de dados absurda, assim, comparado com um dia normal, né?
O Big Day ele é organizado pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell. Então, quem se interessar, a única exigência assim, que tem para participar desse dia é que você realmente tem que ter uma conta lá no eBird e você vai depositar lá a lista que você fez no dia das aves. E aí, assim, não precisa ir para nenhum lugar incrível, né, diferente para ver aves nesse dia. Você pode observar 15 minutinhos de aves da janela da sua casa e tá valendo, é um registro super, super importante. Pesquisadores do mundo todo vão usar depois esses dados. Então, fica o convite aí, é agora no dia 8 de maio, é um sábado, é sempre em maio, sempre num sábado, né? E esse é o evento mundial, né? Ele é em maio porque no hemisfério norte é primavera e é uma boa época para observar aves lá. Então, por isso que a gente tem um evento, né, aqui mais da América do Sul, um nacional que é em outubro, funciona igual, tem gente do mundo inteiro observando também em outubro, e aí é uma época um pouquinho melhor para a gente, porque daí a primavera para a gente tem um pouquinho mais de variedade, aí tem as aves migratórias todas, né? Mas, enfim, as duas datas são muito legais de participar e precisando de ajuda, não entendi o eBird e tal, manda um e-mail aí, entre em contato na página, no blog, o que precisar, a gente ajuda aí para quem quiser participar pela primeira vez e ficar meio perdida. Que legal, gente. Tô anotando um monte de coisa que vocês estão falando aí. Que bom. Obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Eu estava pensando aqui também na minha pequeníssima, que nem é comparável com vocês, experiência, mas a minha namorada é ornitóloga. Eu já, às vezes, passeio com ela para fazer essa atividade de observação de aves. E uma coisa que eu achei muito legal do Wikiaves também é o fato dele ter não só as imagens, né, mas os sons, justamente que vocês comentaram. Isso é muito legal, assim, porque principalmente quando você está numa área com muita mata, é muito comum você ouvir longe, né, algum som, mas, pô, tem tanta árvore, você nem consegue ver, né? Mas, às vezes, se o som, ainda mais se ele é meio peculiar, né, ele fica na tua cabeça. E daí é legal para a gente também ter esse repositório, né, do Wikiaves, para a gente poder pesquisar também enfim, ter a possibilidade de acessar o som, né, de uma espécie que a gente está procurando. Acho que isso é muito bacana, né? Gostei de vocês terem falado também até dessa mudança de percepção, né? Pô, Tuque, até mudança de vida isso, né? De você comentar, né? Tirei o fone de ouvido e agora estou reparando menos no escapamento e mais no som das aves, né? Pô, que incrível isso. Achei muito legal, assim, espero que outros que estão assistindo a gente aqui hoje e que no futuro vão assistir também, que essa live vai ficar disponível no YouTube, mas que eles também tenham isso como um convite, né? Então, também façam esse exercício, né, de passear, talvez no maior brejinho do mundo, ou na maior praça do mundo, ou lá na Serra do Itapetinga, por que não? E prestar atenção, né? Prestar atenção nesses sons. Eu acho que é um baita convite, né? Mas, Tuque, eu fiquei com uma curiosidade aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sei que você é professor, você é educador. Eu queria perguntar para você se por acaso você, né, essa experiência recente com a observação de aves, se você já utilizou isso em sala de aula, se por acaso se você utilizou isso, ou se você está planejando utilizar, ou já pensou sobre o assunto, se você pode compartilhar como é que foi, se você tem alguma dica, porque eu até tô vendo que tem bastante comentário, não estou conseguindo acompanhar todos, senão eu me perco. Mas eu vi alguns comentários, por exemplo, da Samantha, que é professora, então eu imagino que é possível que tenha outros professores também nos acompanhando, então seria legal. Eu não sei se você já usou, né, mas caso você tenha utilizado, tenha visto algum material, esteja pensado, puder compartilhar com a gente. Claro. Assim, em sala de aula, não, porque vai ter a questão da pandemia, né? Então, nesses últimos tempos, a pandemia tirou todo mundo da escola. O Brasil, né, eu sou professor em Bom Jesus dos Perdões, aqui do lado de Atibaia, e Bom Jesus está atualmente há quase 14 meses sem a escola presencial, né? Então, o que acontece são envios de atividade, coisas assim que não chegam nem perto do potencial do encontro, né? Aliás, encontro é um nome dos pássaros que vem aqui em casa. É um roxinol de encontro amarelo. Gosto muito desse nome porque ele me diz muita coisa.
Mas sim, já algumas coisas já foi feito, outras pensadas para fazer futuramente. Inclusive, uma das atividades que a gente teve trabalhando um tempo atrás eram trabalhos artísticos com elementos naturais, né? Então, folhas, sei lá, o que as crianças vão encontrar, grãos, areia, penas, tudo que elas encontram ali muito proveniente, né, de animais, plantas, do terreno e tal. E alguns alunos foram nessas representações de pássaros, então eles foram investigar alguns pássaros. Assim, não foi o passarinho genérico, igual a Natália falou, né? Então teve um que foi atrás do tucano, o outro foi atrás do agapornis, então foram buscando elementos de cor, de detalhe, de construindo essa construção deles, né, tá pegando ali no visual e tal. E outra coisa que acontece muito, Chico, que é uma briga muito minha, assim, dentro da escola, né, é a escola se reaproximar do que as crianças, por exemplo, ou jovens, mas do que as crianças querem saber. O que elas querem saber? Então, as escolas têm dado essa oportunidade das crianças se manifestarem, ou elas estão sempre sendo pautadas externamente? E quando você faz essa pergunta, né, e parte por esse currículo, né, subjetivo, que vai esbarrar em conteúdos, BNCC e tudo mais, se você pergunta para essa criança o que você gostaria de aprender, genuinamente, assim, sabe, sem trazer nenhuma disciplina, matéria, nada disso. Muitas crianças, é impressionante, isso foi algo que me surpreendeu muito. Muitas crianças querem saber sobre aves. E não é uma coisa tão nítida, por exemplo, quanto dinossauro, né? Dinossauro é uma coisa assim que as crianças, quase todas, têm essa curiosidade pelo dinossauro. Mas as aves não é uma coisa que está tão na cara, assim, né? Que a gente bate o olho numa criança e fala, certeza que ele quer saber sobre aves. E aí, quando as crianças começam a perguntar, eu quero saber um pouco mais sobre alguns tipos de aves específicos, ou eles querem saber sobre aqueles que existem na região, é uma coisa muito, muito bonita e que às vezes a escola não para escutar, porque já vem um livro didático com tudo determinado, quando, como, onde, como, e a criança nunca tem voz, assim, ela nunca tem o momento dela perguntar genuinamente a curiosidade dela. Então tem esses caminhos, né? O caminho tanto do educador está propondo e tem o caminho de você perguntar para o aluno e ver se ele chega nisso genuinamente através do viver dele, né? E tem também alguns livros, alguns contos que chegam nesses lugares em relação aos pássaros, e tem o livro da Natália, né, que é um livro também que traz a questão da região, né, dos pássaros da região também. Você pode falar para a gente, Natália, desse livro? Esse livro é um livro infantil que eu escrevi. Na verdade, quem escreveu mais foi o meu irmão, e eu dei uns pitacos, porque ele é sobre aves. Ele é um livro que do nome chama O Sabiá e os Pássaros de Fogo. A gente lançou no passado, está em PDF, liberado, tem lá no blog. Eu posso passar depois o link para quem quiser baixar. A gente focou a história aqui em Bragança Paulista. Então, é um sabiá e ele vai conhecer áreas verdes que tem aqui em Bragança Paulista, e ele conhece outras aves e outros animais, né, que ocorrem aqui na região, e a questão dos pássaros de fogo é porque nesse livro especificamente a gente trabalhou com a questão dos fogos de artifício, né, que são uma ameaça muito grande para as aves. E esse é um projeto que eu estou com meu irmão, e a ideia é fazer outros livros em outras cidades e cada vez focar em outra ameaça para as aves, né? E focar em outros personagens. Aí, por enquanto, saiu esse primeiro, né? Vamos ver. Quem sabe um dia sai um de Atibaia, né? Da região aí. Poxa, E por eu ia favor, né? falar, Acho e eu que esqueci de falar, também um projeto que eu participei junto com o grupo de observadores de aves aqui da região, né? A gente, há uns anos atrás, lançou um aplicativo com as aves da região Bragantina, né? A Atibaia faz parte, né, da região Bragantina. É um aplicativo gratuito também, chama Guia de Aves da Região Bragantina, dá para procurar, tem na Google Play, tem na App Store, gratuito, e ele é como se fosse um Wikiaves bem enxuto, bem pequenininho, tem cento e poucas espécies mais comuns, não são todas as espécies da região, são as mais comuns,
E nesse aplicativo tem o canto das aves. A gente fez uma parceria com a fonoteca lá da Unicamp, né? Eles cederam os sons. Então, ele é um pouquinho mais fácil de acessar para quem ainda não está acostumado assim com muitas aves, assusta assim com muitas espécies, pode tentar instalar esse aplicativo para começar. Não sei. Pô, Acho que deu, né? O horário. não, tranquilo. A gente ainda tem. Podemos conversar mais alguns minutinhos para a gente começar o segundo bloco, mas de repente a gente pode começar um fechamento, né? Achei legal que vocês comentaram como foi o começo de vocês, né? E falaram que vocês foram procurando as referências, o Tuque comentando ali da técnica dele de passarinho amarelo de colar preto no Google, que é super válido. É que normalmente eu pergunto para minha namorada, mas quando eu estou sozinho eu também faço isso, de pesquisar dessa forma. Mas acho que legal que a gente eu sou bairrista, Natália, peço me desculpa, mas eu vou falar que a gente de Atibaia e região, a gente pode entrar no aplicativo da Natália e já tem um banco de dados para a gente selecionado, fantástico. Já tem o próprio site da Natália, já tem as listas que o Tuque, que a Natália e outros ornitólogos que depois no segundo bloco a gente vai mencionar, ornitólogos não, desculpa, observadores de aves e também ornitólogos já publicaram, né? As listas são uma baita referência para a gente, né? Então achei isso bem legal, gostei bastante também dos comentários que o Tuque fez, né? Até de maneira reflexiva, né? Para quem estiver trabalhando com educação ambiental, ou mesmo educação no geral, né? Você ser professor, né? Você pensar você ouvir também, né? A gente ter esse espaço, né? Da gente poder ouvir o que as crianças querem aprender e essa oportunidade, né? Isso é uma coisa que eu sou formado em geografia, né? E eu sempre achei uma coisa insana que a gente estuda na escola, as montanhas rochosas dos Estados Unidos e outras formações, e a gente não estuda a Serra do Itapetinga, né? Na escola de Atibaia. Isso para mim não faz sentido nenhum, né? Mas acho que a gente tem a possibilidade, enquanto professor, enquanto conservacionista, enquanto cidadão, né? Da gente tentar mudar esse panorama, da gente conseguir criar e divulgar material, né? Eu acho que os sites e aplicativos e livros, né? No caso da Natália, caramba, a Natália tem muita coisa. Mas todos esses materiais que vocês estão comentando é uma maneira, né? Da gente conseguir mudar esse panorama, né, dessa bizarrice histórica que aconteceu, né, do que a gente aprende, né, na escola. E, enfim, fica mais uma vez o convite para os professores que nos estão acompanhando, mas também para os pais que nos estão acompanhando, para procurar esses materiais, né, também como a Silvia está lembrando a gente aqui, né, mais uma vez comentando do Wikiaves, né, essa parte do Wiki, né, de qualquer pessoa pode contribuir, isso eu acho que é fantástico, né? Você está descentralizando, né, o canal enfim, o preenchimento do banco de dados, né? Não está nos ombros de uma pessoa, de uma organização, né? Qualquer pessoa pode adicionar lá as suas fotos. O Wikiavis tem espécie que tem foto do macho, da fêmea, tem acho que vídeo também, além do som. Puta, é um baita repositório incrível, né? Então, acho que é isso. Se vocês quiserem, a gente está se aproximando aqui dos 45 minutos. Lembrando para quem está acompanhando a gente, que a nossa proposta é fazer uma live de 1h30. Isso tem um certo desafio, né? Porque um dos nossos participantes vai ser o Daniel Abicair, mas eu prometo que eu vou me esforçar para controlar ele. Mas ele está rindo aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui no estúdio dando risada. Mas... se vocês quiserem fazer algumas frases de fechamento para a gente encerrar. Vou fazer primeiro agora, porque vai ser inverso. Aí a Natália termina com chave de ouro. Eu queria só falar, né, dessa importância de todo mundo. Não precisa ser um profissional, assim, ser a pessoa que vai saber tudo, porque ninguém vai saber tudo nunca, né? A gente nunca vai estar pronto, esse pronto não existe. Então, como um ser que vive num sistema interdependente de vida, né? Então, todo mundo começar a se interessar, né? Seria muito legal. Se a gente começar a perceber os nossos vizinhos voadores, mas também os nossos vizinhos humanos, os vizinhos mamíferos, todos os outros, a tendência é que a nossa vida melhore muito.
porque a gente vai começar a ver todo esse sistema que tem a ver com a água que a gente bebe, tem a ver com as coisas que a gente come, com o nosso ritmo de vida, né? Então é um chamado aí para que todo mundo, né, chegue nesse grau de interesse, né? Basicamente é isso, uma curiosidade que se desenvolve no interesse depois. E sobre o que você falou de educação, né, o meu trabalho como nessa parte de formação de professores é muito nesse sentido, Chico, de da gente sair um pouco dessa coisa de ser pautado às vezes por assuntos que não tem nada a ver, né, com a nossa realidade, mas caminhar, né, por essa coisa que tem a ver com o subjetivo, mas tem a ver com o comunitário também, né, com o entorno da onde a gente vive, a importância. Então até deixei o link aqui depois se alguém se interessar. É uma formação chamada Aprender em Comunidade, né? Atualmente tem uma turma já acontecendo, né? Mas pode ser que abrem outras ou em cursos menores, talvez. E também convidar todo mundo para conhecer outras formas de se fazer educação, né? Que é essa escola que pega o dia letivo só para dar aula e pega todo o horário só achando que só pode ter aula, não tem outra coisa para fazer, não sei dar aula. Então, tem alguma coisa estranha. Existem trocentos dispositivos pedagógicos para serem usados e a gente só fica na aula expositiva, que muitas vezes é o que menos funciona. E aí deixo o meu convite final para vocês conhecerem o Aves Atibaia lá no Instagram também, né? E estarem lá colocando, trazer fotos que vocês tiram. Muitas vezes a galera pergunta, né? Eu encontrei essa ave, que ave que é? Então a gente também pode estar ajudando, mas a gente mostra caminhos para vocês ficarem autônomos aí, né? Então o eBird, o Merlin, que ajudem a vocês a identificar. Então eu deixo o meu agradecimento, Simbiose, Chico, Natália, tá entre amigos aqui, uma alegria poder estar falando de outras coisas também, que as aves são uma grande paixão aqui para mim. Obrigadão. Obrigado, Tuque. Natália, fala pra gente aí seu fechamento, por favor. Ah, difícil fechar depois do Tuque. Eu tô pensando aqui no que você Responsa, falou. né? Pois é. O Eu Tuque tô fala, a pensando gente fica aqui, pensando, né? eu tô pensando na questão do bairrismo que você falou, e eu acho que de uns anos para cá eu me tornei muito bairrista. Eu tô dando muito mais valor a não só às aves mesmo, mas de uma forma geral, né, aonde eu moro e o que me cerca. Tô mais preocupada com isso. E e uma das coisas mais interessantes, eu morava em São Carlos, né? Quando eu comecei o blog, eu morava em São Carlos, eu estava mais ligada lá à comunidade acadêmica. E aí, quando eu mudei para Bragança, eu pensei, nossa, eu vou ficar perdida lá, né? E não, eu encontrei um grande número de pessoas muito interessadas, tanto em aves como outros assuntos. Fiquei super contente, assim, fui super bem recebida pelas pessoas aqui da região. Tá rolando um monte de coisa legal, um monte de projeto. Eu lembro muito de uma época que eu estava dando aula aqui em Bragança e eu tive uma aluna que gostava muito de aves e ela falou, não, mas, poxa, Bragança, eu queria estar em São Paulo, lá tem o Butantã que faz as caminhadas, né, e leva as pessoas para ver passarinho. Então eu falei, gente, mas tem tanta coisa acontecendo aqui na cidade. Aqui em Bragança, por exemplo, a gente tem é que agora na pandemia deu uma parada, mas a gente tem as saídas que o coletivo socioambiental organiza, saídas específicas para observação de aves para quem está começando, né? Então tem muita coisa bacana acontecendo aqui na nossa região. Acho que esse bairrismo aí vai longe, vai dar muito fruto ainda. Ah, bem lembrado, hein, Natália? Puxa, eu tô com consciência pesada agora, mas o Coletivo Socioambiental de Bragança, além da Bem simbiose, eu ativo. também. Além da simbiose, eu também faço parte do Coletivo Socioambiental de Atibaia, né? E a gente teve uma conversa muito boa com eles. Eles comentaram dessas passarinhadas que eles organizam, né? Se não me engano, é todo mês. E Era junta quase todo bastante. mês, sim. Né? Era o André Agora, Mendes que estava guiando, né? Era bem bacana, muito bacana o projeto que eles estavam fazendo. Com certeza, acabando essa fase complicada aí, vai voltar a ter. Quem sabe vocês não sem fazem dúvida. Atibaia aí também. Não, é de nosso total interesse, com certeza, né? Eu acho que é um jeito da gente, mais do que aprender sobre as aves, né? Mas acho que o Tuque, as provocações do Tuque foram boas, né? As provocações de reflexão, né? Mas a gente até repensar, né? Tudo, né? Não é, vai além das aves, né? E eu acho que isso Sim. talvez sintetiza muito bem o que é o meio ambiente, né? Você não consegue pensar em meio ambiente só pensando na árvore ou no bichinho, na natureza, né? Meio ambiente é tudo, né?
esse sistema, né, que o Tuque está comentando, né? Mas, enfim, acho que para também a gente poder ter bastante tempo para conversar com o Daniel e com o Gabriel, vou, infelizmente, encerrar esse primeiro bloco, agradecer muito, Tuque, Natália, feliz de vê-los novamente. Com certeza nos reencontraremos em outros momentos, mas mandar um grande abraço para vocês, agradecer, e depois a gente compartilhou vários links e materiais, né, que vocês mencionaram. Depois a gente, Simbiose, se compromete, tá, de listar, né, tudo que vocês mencionaram, a gente coloca na publicação para ficar mais fácil, né, para as pessoas terem acesso também, que às vezes na dinâmica da live nem sempre é fácil de pegar, tá? Então, gente, brigadão, um grande abraço e até mais. Então, agora vamos começar o nosso segundo bloco, né? A gente agora, a nossa ideia inicial do primeiro bloco era a gente ter esse panorama da observação de aves, mas no geral, né, aprendendo com a Natália e com o Tuque. Mas agora eu gostaria de falar, de convidar o Gabriel e o Daniel para a gente comentar da experiência deles na Serra do Itapetinga, né, que é o nosso local especial relacionado ao trabalho da simbiose que a gente organiza lá no complexo de visitação lá de Pedra Grande. Então, Beto, se você puder adicionar o Daniel e o Gabriel, por gentileza. Vamos ver se eles aparecem na tela aí. Eu acho que Opa, estão entrando. Obrigado, Olá, Beto. Chico, boa noite. Bem-vindos, boa noite, Gabriel. Gabriel, boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Bora Tudo lá, bem Chico. com vocês? Tudo Se vocês puderem, tranquilo. então, da mesma forma, começar falando um pouco de quem são vocês, mencionando a relação que vocês têm com a observação de aves e com a própria Serra do Itapetinga, de forma breve, por gentileza, para a gente avançar aqui com o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser tão legal quanto foi com o Tuque e com a Natália. Bora lá, Gabriel, pode começar. Bom, minha experiência foi mais ou menos semelhante com a da Natália, também sou biólogo de formação. Fui fazer biologia não por conta das aves, mas através da graduação conheci, né, esse mundo e comecei a trabalhar com levantamentos de avifauna no interior do estado de São Paulo, e a partir daí virou meio que uma paixão mesmo por observação de aves, e a gente acaba todo dia querendo ver mais, conhecer mais, e foi como a Natália comentou também, né, qualquer oportunidade que nós temos, a gente acaba levando o binóculos, a câmera, sai a campo, então qualquer viagem que a gente faz, a gente busca também conciliar essa observação de aves, né. Então você viaja até para cidades vizinhas, para outros estados, outros países, você fica naquela expectativa de querer ver coisas novas, de conhecer coisas novas, né? Não só os lugares, mas também a comunidade de aves. Então, desde 2005 eu estou nessas observações, né, desde a faculdade, me formei em 2006, mas desde então de lá eu sempre tenho oportunidade. E como comentou também, a partir de agora, mais recentemente por conta da pandemia, a gente dá uma parada, né, não tem como, mas as observações continuam, pelo menos em Atibaia, aqui no bairro, no entorno, a gente consegue ainda dar umas observadas, sair para campo, né, que a gente gosta do que a gente faz mesmo, bem por aí. Grande Gabriel. Bom, vamos lá, Chico. Eu sou o Daniel Abicair, né, trabalho já há um bom tempo envolvido com o meio ambiente, sou biólogo, sou especialista em fauna, tenho uma paixão incrível pelas aves também, e, assim, faz parte do meu dia a dia, né? Elas têm inúmeras funções e inúmeras determinações e possibilidades de aplicação, de entretenimento, enfim, são grandes embaixadores para uma série de atividades, desde as educacionais até as acadêmicas, e, enfim, estou sempre atuando aí, tentando promover que a gente utilize da melhor forma possível o meio ambiente. Mas, vai lá, bora falar de passarinho, que todo mundo gosta de falar de passarinho é muito bom. Temos observadores de aves mandando boa noite aí a todos, o Prado mandou um alô, tá seguindo a gente. Grande Prado! Que nem eu comentei, eu não tô...
Não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, mas vira e mexe aqui o Beto está colocando algumas coisas na tela. Mas, Daniel e Gabriel, queria perguntar para vocês quais as aves, que é claro que tem dezenas, e a gente não vai falar de todas, mas queria que vocês mencionassem um pouco de quais aves, as aves mais interessantes, se é que é possível falar isso, seja por estética, ou seja por grau de vulnerabilidade. Se vocês podem comentar com a gente das aves da Serra do Itapetinga, da Pedra Grande, em torno da Grota Funda. Sei que vocês fizeram um trabalho incrível sobre as aves da grota. Se vocês puderem comentar disso para a gente. Tá, posso comentar, vamos lá. Primeiro comentar que, na verdade, a gente tem um número exato, né, da quantidade de espécies que ocorrem numa localidade, uma coisa muito complexa, difícil, né? Porque uma vez que a gente sempre amplia a ida a campo, com novas viagens à localidade, né, aumenta o que a gente chama de esforço amostral, né, de uma determinada área, a gente pode ter possibilidades de aumentar o número de espécies já descritas naquela localidade. Então é meio complicado a gente chegar a falar, a Serra do Itapetinga hoje tem X tantas espécies de aves diferentes, né? Mas a gente pode chegar num número aproximado, um número potencial de ocorrência de espécies que ocorra na Serra, né? Eu acabei fazendo um pouco esse levantamento com os dados que nós temos disponíveis, né? Então, por exemplo, existe o Parque Estadual da Serra do Itapetinga, que tem um plano de manejo, né? E ele traz lá, por exemplo, que o parque contemplaria 164 espécies de aves, né? E ele é um número que eu acredito bem reduzido, imagino que não seja somente esse quantitativo, mas ele coloca no plano de manejo, como está descrito, que esse número foram as espécies que, de fato, eles conseguiram registrar com certeza que foram identificadas dentro do parque, né? E eu digo que esse número ele é bem subestimado para o parque, pela área do parque, por exemplo, no meu bairro, aqui eu moro em Atibaia, moro dentro da zona de amortecimento do parque, mas não dentro do parque, mas uma área muito próxima ao parque, no meu bairro eu consegui já identificar 155 espécies de aves. Então, se a gente pensar que um parque que engloba municípios como Mariporã, Atibaia, Bom Jesus, Nazaré, tem um registro de 164, e no meu bairro apenas 155, a gente pode dizer que, pelo plano de manejo, a Serra do Itapetinga tem muito mais espécies que 164, né? E observando, então, outras formas de informações relacionadas a levantamento de aves na Serra do Itapetinga, a gente tem também um trabalho realizado pelo William Zaca na Grota Funda, o Parque Municipal da Grota Funda aqui em Atibaia. E ele, durante um ano, registrou 165 espécies de aves, também muito semelhante à quantidade de espécies descritas para o Parque Estadual Itapetinga, né? Então, a Grota Funda, ela também não está dentro do parque, ela é vizinha ao parque, está na zona de amortecimento, também é uma área bem reduzida em comparação ao Parque Estadual, e já tem a mesma quantidade praticamente do Parque Estadual da Serra do Itapetinga. Então, para chegar nesse número, a gente pode levar em consideração, de fato, esses levantamentos que foram realizados, mas também, como foi dito aqui no módulo anterior, observar outras fontes de informações que não necessariamente acadêmicas ou, né, oficiais. Falando aí, relógio do Daniel cantando. Básico, né? A gente não vai falar do Frisch, mas o relógio dele... Então, retomando, então a gente tem pode até se utilizar de outras... essa live, então. Então, assim, a gente pode se utilizar de outras fontes de informações, né, informações que a gente chama secundárias, que não necessariamente idas a campo para se levantar a quantidade de espécies, e dentro do que a gente usou foi o que já foi dito, como o Wikiaves, né, ele é uma importante ferramenta para a gente identificar quais são as possíveis aves, né. E, então, fazendo um apanhado geral com as informações disponíveis, por exemplo, no Wikiaves, desses trabalhos que eu comentei, nos registros também que foram colocados no eBird, a gente pode conseguir chegar num número aproximado de 400, a gente pode falar a Serra do Itapetinga tem aproximadamente 400 espécies de aves, né? Então, nesses 4 municípios que a serra está inserida, por volta tem um potencial para 400 espécies distintas de aves na Serra do Itapetinga, né? Esse é um número que eu acredito que seja bem mais próximo da realidade aqui da região. Caraca, incrível, hein, Gabriel? Tô pensando que na próxima atualização do plano de manejo, vou cutucar você aí para contribuir para a gente
conseguir ampliar esse registro oficial, né? O plano de manejo, ele enfim, é um registro, né, do que existe, né, do diagnóstico, né, da fauna, e, poxa, seria muito bom poder ampliar isso, né? Realmente o que tem hoje é pequeno. É normal, né? Você ir agregando e acrescentando novas identificações, né? Como o Gabriel disse, você vai, na verdade, sempre aumentando, né? Então, você parte sempre de uma lista ali base, né? Desses dados que são tidos como secundários, né? Ou dados de base, para quem pega um pouco mais na sintaxe da palavra, e esses dados de base vão servir de elemento para você ir construindo ali novas identificações, novas buscas, né? O Gabriel é um minerador de descobertas, né? Ele sabe aquilo que potencialmente tem na área, né? E ele vai em busca dessas áreas, assim, tem diversas aves que foram descobertas e pontuadas justamente porque sabia-se que tinha, né, na região, e a gente brincava muito, falava assim, hoje eu vou fazer lá um piprídeo, eu vou subir lá, vou fazer um lifer, né, como o Turk disse, né, usando o termo aí da observação de aves, e a gente vai lá e normalmente consegue realmente ter sucesso, né, ou vai atrás de uma determinada espécie e aí acaba tropeçando lá num João Corta-Pau, né, estava atrás de uma espécie, acaba encontrando outra, e assim vai indo, né. Muito legal. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês também, conforme vocês foram falando, eu fui pensando, né? A gente está falando de unidades de conservação, né? O Gabriel comentou do Parque Estadual do Itapetinga, falou também do Parque Natural Municipal da Grota Funda, que inclusive está dentro do Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, né? A gente tem esse mosaico de unidades. E eu queria perguntar para vocês o que significa dentro desse universo, né, que o Gabriel comentou, cerca de 400 espécies na Serra, né? O que significa isso? O que isso representa, né? Qual a relação dessa quantidade imensa de aves para uma unidade de conservação, né? E o contrário, o que significa uma unidade de conservação, né? E o que existia essa área protegida, o que significa para essas 400 espécies, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso também, que acho que é uma reflexão importante para a gente ter. A ideia, por exemplo, assim, não só tão importante você conhecer a quantidade de espécies existentes, quais são ameaçadas, quais não, mas o ideal seria mesmo conhecer se essas espécies que estão presentes nessas unidades de conservação conseguem manter uma população viável, né? Estão estabelecidas e conseguem procriar dentro dessa unidade, serem protegidas uma quantidade razoável de indivíduos para que eles proliferem e possam continuar sobrevivendo nessas unidades. Então, assim, a importância das unidades de conservação por proteger esses ambientes naturais, né, a gente acaba, de fato, conseguindo preservar hábitats para que essas espécies consigam se manter nessa localidade, né, e não apenas dizer que ele tem um indivíduo ameaçado, né. Então, existe, no caso, então, uma população de uma espécie que consegue se manter, estar resguardada neste espaço preservado, né. Então, a importância da unidade de conservação para as espécies ameaçadas é nesse sentido. Tem uma coisa muito curiosa que a gente tem aqui na região, que a gente está numa área de transição muito forte de diversas fitofisionomias, né? E as aves têm uma relação muito forte com esses ambientes, com esses habitats. Então, se você for imaginar que a gente tem florestas que são consideradas como ombrófilas densas, que estão na serra, se você considerar que a gente tem no entorno áreas alagadas, que você tem nas áreas mais baixas florestas que têm características semelhantes a florestas estacionais, a gente tem manchas de cerrados na serra, nas áreas de Atibaia, nas áreas de Bragança. Então, esse entorno, né, a gente tem o Juqueri, que é uma área de cerrado já titulada dessa forma, né, tantas outras fitofisionomias diferenciadas, altitude, áreas de várzea, beiras de rio, rios de mais de 10 metros. Então, essa diversidade, essa plasticidade que a avifauna tem, faz com que a gente tenha coisas muito curiosas.
e são dentro dessa área de maior contato, que é justamente as unidades de conservação, que foram criadas justamente porque tem relevância ecológica. Essas áreas especialmente protegidas vão embarcar uma série de espécies que são peculiares. A gente tem coisas muito curiosas assim, de espécies. Né? Você vai ter espécies que são características do litoral, da floresta ombrófila, né, que vão parar a sua distribuição justamente aqui na Serra do Itapetinga, enquanto que você vai ter outras que vêm do interior do estado, que vão parar a sua distribuição quando chegam aqui nos nossos maciços, né, Lopo, a própria Serra do Itapetinga, Serra do Itaberaba, Cantareira, né, e aí eles começam a ter uma ocorrência menor. E, eventualmente, você tem, em algumas áreas, essas mesmas espécies. Então, a gente tem uma quantidade muito grande, a nossa lista de espécies é muito vasta, né? 400 espécies, tá? Não é Ubatuba com... Eu acho que Ubatuba tem umas 600, né, Gabriel? Não é o estado... Está 500 e poucas. Né? Estou arredondando ali, não é o estado de São Paulo com 800, mas a gente tem cerca de 400, né? Então, essa possibilidade de vários habitats é muito interessante, porque a gente está realmente numa área de transição, né? E aí, por conta dessa área de transição, a gente vai ter algumas espécies bem características, né, de cada fitofisionomia. Sem dúvida, fazer unidades de conservação para conservar a fauna é importante, tá? E muitas vezes, algumas espécies são usadas como bandeira para isso, né? A gente fez um trabalho de levantar algumas espécies que podem ser tidas como bandeiras aqui para a Serra, para Atibaia, para a região, não só para bandeiras na questão da educação ambiental, mas também espécies que são mais indicadas para conservação, espécies que são indicadas para observação de aves, e você tem ali um pool de espécies que são mais adequadas para você observar, porque são mais fáceis, né? Até para fazer uma educação ambiental. Tem outras espécies que são mais difíceis, são mais interessantes para se fotografar. E assim a gente vai compondo ali atender a uma série de formas de se observar as aves, né? Só para você ter uma noção dessas 400 espécies que eu levantei, que poderiam estar ocorrendo aqui na Serra da Itapetinga, nós temos 13 delas, seriam com algum grau de ameaça de extinção, né? Então, assim, a Serra, de fato, tem uma importância para se preservar, para se conservar essa população dessas espécies, com 13 ameaçadas e 12 quase ameaçadas, né? Não estariam em algum grau de ameaça, mas estariam com populações reduzidas no estado, né? Então, tem uma importância bem relevante, sim, com relação a esses ambientes que são preservados aqui na Serra. Muito bom. Eu fiz uma pesquisa rápida de curiosidade aqui. Vocês comentaram, né, na Serra a gente ter estimado, né, cerca de 400 espécies, lá, né, na região de Ubatuba, 500, né? Eu falei, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Quantas espécies foram listadas num país europeu, né? Eu pensei, que país que eu vou pegar? Eu não vou pegar, sei lá, país muito pequenininho. Eu falei, vou pegar na Alemanha. A Alemanha é um país grande, tem bastante massa. Eu ia te sugerir pegar Portugal. Tem uma história curiosa com a USP, com essa comparação com a cidade, com o país Portugal. Tá, depois a gente faz essa, então, mas é só comentar que com a Alemanha eu pesquisei aqui no Google em 15 segundos e tem 531 espécies listadas no país inteiro. E só na serra que a gente está falando, aqui na Serra do Itapetinga, do nosso lado, a gente tem cerca de 400 espécies, né? Então, olha que incrível a riqueza que a gente tem aqui. É claro que a gente está falando de biomas diferentes, contextos totalmente diferentes, né? Não estou querendo, digamos assim, diminuir ou, enfim, fazer coisa do gênero, mas a gente valorizar o que a gente tem, né? Que é aquela brincadeira que eu e a Natália, a gente comentou do bairrismo também, né? Da gente valorizar o ambiente que a gente está, né? O Tuque também comentou bastante disso. Eu acho que isso é uma métrica para a gente manter, né? E aqui provavelmente, dos observadores mais famosos aqui da cidade, o Manequinho, acabou de comentar que não vê a hora de voltar para o mato, né? Quem não, né? Eu, pelo menos, tenho a desculpa de estar trabalhando, né? Para poder subir a serra e estar lá naquele ambiente especial, né? Mas realmente, estamos num momento difícil. Mas, Daniel, comenta então, eu vou falar para você comentar Deixa eu contar essa história de Portugal, é que assim, tem uma história de que uma vez um pessoal foi até a USP de Portugal, e aí eles estavam lá pesquisando, e aí eles comentavam assim que, mas
Nossa, só aqui dentro da Universidade de São Paulo tem, acho que são, sei lá, 150, quase 200 espécies. E aí eles comentavam, poxa vida, né? Só dentro da universidade a quantidade de espécies que a gente tem é quase tudo que a gente vê em Lisboa e quase em todo Portugal, né? Então, a quantidade, a variedade de espécies que a gente tem no Brasil e em São Paulo é muito grande, né? Por conta disso tudo, por conta da gente ter uma biogeografia muito diversa mesmo, né? E uma quantidade também grande de espécies e de variedade, né? A gente tem realmente, elas são muito coloridas, são muito emblemáticas, né? É comum a gente ter espécies que vão ser usadas como espécie bandeira, né? Você tem espécies ameaçadas de extinção, né? A gente pode até pensar em algumas. Qual, Gabriel, que você acha que tem assim um grau de extinção interessante, assim, até a gente pode até compartilhar aí na tela. Isso que eu ia falar, né? Vocês estão falando muito, vocês estão. Eu quero ver, cadê os bichos? Um share screen aqui, vamos lá, deixa eu fazer por favor. Manda uma tela, libera uma tela para mim aí, vamos fazer um. Tava quase simulando o Datena aqui, chamando o comandante Hamilton, me dê imagens. Pô, mostra pra gente esses bichos que vamos lá, falando, vamos ver, vamos usar as ferramentas que o pessoal comentou aí, ó. Vamos lá. Ó, Wikiaves, grande Wikiaves. Olha aí, hoje o Wikiaves está com uma foto da Silvia, nossa querida Silvia Linhares, que está aí também, mandou beijo para nós, para todo mundo. Silvia Faustino Linhares, olha a sua foto aí, minha querida. Sei que está assistindo a gente também. Vamos lá, manda um aí, Gabriel. Quem que a gente tem aí que você acha que vale a pena colocar de ameaçado? O barbudinho seria uma espécie muito interessante, é um passarinho pequeno, que ele é de mata, né, no interior da mata. Nós temos até com uma certa razoável presença dele na serra. Eu já fui algumas vezes para a serra, eu consigo encontrar ele razoavelmente bem, e é um bicho que está em perigo para o estado de São Paulo, e ele está aqui perto da gente, né, fácil de observá-lo, com uma certa facilidade, né, de encontrar ele dentro da serra. Esse daí é o bichinho. Lindo bicho. Vamos pôr para cantar também, deixa eu ver. Vamos voltar uma aqui, vamos pegar aqui na base. Olha que legal, essas coisas que o Tuque e a Nath falaram são muito legais. Você dá um play aqui, ó. Isso é muito massa, né? A gente conseguir ouvir o bicho, além de ver a foto, né? Aí mostra toda a ecologia. Olha que legal, olha que distribuição interessante que ele tem, ó. Tá vendo? Então você começa a cruzar uma série de informações. Olha lá, vamos saber um pouquinho mais sobre São Paulo, né? Você pode ver aqui em quais locais ele teve registro. Por exemplo, ele teve já registro. Olha como em Atibaia teve só 4 fotos. Você vai buscando algumas coisas, né? Então, para a gente fazer a mesma brincadeira, a gente pode até vir aqui pegar um Phyllocarpus exímios e vir aqui também, só para entender, né? Que a gente, às vezes, o pessoal falou tanto sobre eBird, sobre todas essas ferramentas, né? Desculpa. Tô logado ali, mas também não tem problema. Olha que legal, ainda posso vir explorar aqui, ó. E aí posso também ver ele por aqui, ó, onde que ele tem registro pelo eBird, né? Deixa eu só ele carregar um. Ó, tá vendo? Olha aí que legal. Né? Olha lá, ó. Os registros bem focados aqui a serra, né? Dá até para fazer um mapa diferenciado aqui, né? Então, é bem interessante. Você consegue ter uma plasticidade de conhecer as áreas, né? Ver o que tem, aonde tem. Aqui Atibaia, né? Então, olha lá o registro, justamente o registro na Grota Funda, né? Aí estava todo mundo junto aí, grande Júlio Guedes, Prado, né? O Gabriel está em todas também, né? Vamos pegar um outro, Gabriel, manda um para conservação, assim, um bicho que todo mundo sempre vê, aqueles que todo mundo que for ao campo sempre vai ver. Isso aí para educação ambiental, você quer dizer, né? Alguma coisa, isso, nessa linha mais da educação ambiental. Esse é o emblemático que você sempre gosta, é o tangará. Toda vez que você vai lá para a serra, você não tem como não ver ou ouvi-lo, né? Ele sempre está lá vocalizando bastante. É um bicho que não é tímido, deixa chegar a uma certa proximidade bem, a gente consegue chegar, né, fácil perto dele, observar.
É um bicho que tem bastante na serra, com certeza, também. Isso aí é um bicho bem legal. É. Além de ser um bicho muito bonito também, né? Um bichão azul com esse topete vermelho. É bem marcante. Esse é o macho, né? Isso, e ele é a ave 29 aí daquele trabalho que foi feito lá dos 32 anos, nos 32 anos da Grota Funda, né? Foram feitos aí as 32 aves mais que tinha alguma relevância, né? Fosse para educação ambiental, para conservação e tudo mais. Ela é justamente a ave de número 29, né? Eu acho que Filocartes a gente tinha também, não tinha? Acho que esse carinha aqui, tinha, não é? Ele entrou, ele aí mesmo. Foto do senhor Júlio Guedes, grande Júlio Guedes, deve estar assistindo a gente. Na verdade, eu sei que tá, porque ele até já me perguntou como é que eu ponho um comentário no ar. Né? A foto do nosso querido. Olha, tem tantos. Agora, vamos fazer o seguinte: cadê o Tangará? Deixa eu voltar no Tangará. O que era a foto do Tangará, hein? A foto do Tangará era do Zaca, grande Zaca. Né? E Gabriel, manda um aí que que seja difícil, assim, um bicho que a gente ainda não registrou aí na serra, um grande desafio, ou algo que tem na serra que seja legal para quem curte fazer fotos de aves e tudo mais. A gente pesquisa um outro aqui, diz aí. O legal seria o pariri, uma pomba florestal, inclusive indo para a serra, observei ela recentemente, no ano retrasado, né? Quando a gente estava fazendo um levantamento lá, sabia da existência dela, mas nunca tinha parado para pensar, notar a presença dela no parque, né? Por ser um bicho bem discreto, é um bicho que tem uma vocalização bem difícil, então ela passa desapercebido muito facilmente. Se você não estiver atento, prestando atenção mesmo, você não nota a presença dela. E nos nossos trabalhos lá na Grota Funda, nós acabamos pegando ela na câmera trap, né, armadilha fotográfica, com objetivo para mamíferos, né, mas ela acabou sendo registrada, e daí que deu um insight, falei, nossa, é verdade, ela existe aqui na grota, ela está presente. A partir desse momento eu comecei a observar e eu vi que de fato ela está lá mesmo, né, eu fui outras vezes e reparei, consegui, né, ficar mais atento e ver que de fato ela ocorre lá, né, então esse bicho também e uma bem pomba legal. Florestal, né, ela é uma pomba florestal, assim, tem toda uma característica interessante. Eu tô vendo que o Prado tá mandando aí um papa-formiga da grota, vamos, o da grota é legal, né, porque tem um nome bem, acho que é de grota, né? Esse é bem interessante. Olha, ele tem vou soltar o canto dele, que esse é um canto que a gente ouve bastante lá na Grota Funda. Isso é para você, Prado. Caraca, acho que eu já ouvi esse canto aí. Eu não sabia que bicho que era, não. Eu a primeira vez que vi e filmei, me confundi. Estava no começo ainda, viu, Tuque? Você que fala do começo e tudo mais, também já dei várias na trave. E aí eu me lembro que eu mandei para o Vitor Piacentini. Aí o Vitor Piacentini, todo, um cavalheiro, né? Corrigiu ali minha identificação, eu fiquei super feliz. Mas dei uma na trave, assim, grande também. Acontece com todo mundo. O que é muito interessante, assim, vou colocar uma coisa na tela essa coisa de você selecionar espécies para trabalhar, né? O tu que falou, por exemplo, trabalhar espécies para educação ambiental, né? Então, por exemplo, olha que legal, a gente tem uma lista de 10 espécies, né, que são super fáceis de ver na serra, que sempre vão ser vistas na serra quando você sair com a criançada. São bichos que têm pouca sensibilidade antrópica, né? Então elas têm uma ocorrência muito, muito grande, estão sempre ali, e é bem legal. Por exemplo, você pode trabalhar esses bichos para educação ambiental, né? São esses bichos aqui, ó. Então olha que legal, né? Você tem lá, né, Quiróxia, você tem os pula-pulas, gente de fora, sanhaço, você vai ter piaia caiana, como é que é mesmo, Gabriel? Alma de gato. Acho que é talurânia, né? Sabe, a laranjeira. Enfim, você tem espécies que são comuns de serem vistas para a educação ambiental, né? Você tem também algumas outras espécies que já são mais focadas em conservação.
Então, por exemplo, aí lógico que tem diversos outros índices, mas o que é interessante para a conservação? Então, por exemplo, Uru, Araponga, Tovaco-Sul. Tovaco-Sul, o primeiro registro de Tovaco-Sul é do Zaca, lá do trabalho que ele fez na Grota Funda, né? As pombas, no caso aqui, a Patagonas pumblia, que é a amargosa, não a mais comum que a gente vê, o Hydropsalus forcipata, que é um aí que a gente até precisaria fazer um registro dele que ainda não foi feito, enfim, Pavó, a própria Fibalura, que é a tesourinha da mata, faz muito tempo que ela não é vista, né? Um bicho lindo. A Fibalura é esse bicho. Olha que bicho incrível. Olha só, um bicho maravilhoso, né? Aqui uma foto do Rogério Sorvilho, que é uma pessoa também maravilhosa do Goa, e era um bicho que era visto bastante, né, Gabriel? Fala um pouquinho sobre ela aí. O Zaca conta que ela era comum lá na grota, né? Não sei se ela era comum, se ele via bastante, mas ele falou que ele encontrou, parece que um ninho dela, né? Então ele conhecia um local que ela via você conseguia ver com facilidade. Parece que era perto da casa de uma pessoa que mora lá na Grota Funda, se eu não me engano. Então era possível observar com uma certa facilidade esse bicho, que também é um bicho raro de se ver, não é em qualquer lugar, tem que ser um ambiente preservado, mas que infelizmente nas nossas idas mais recentes para lá, pelo menos minha parte, eu ainda não consegui identificar, encontrar esse bicho lá. Então fica sempre naquela dúvida, será que esse bicho não existe mais? Ou será que ele existe, mas está mais quieto, né? Então, assim, conforme mais vezes você consegue ir para a serra ou para os locais, você tem a possibilidade e a chance de encontrá-lo, né? Mas também não é sempre que a gente encontra. Então, esse aí é um bicho que faz tempo que não é observado na serra. A cabecinha castanha também é outra. Essa daí também o Zaca viu uma única vez na grota, no trabalho dele, né? E até hoje também não tem mais registro dessa espécie lá para a grota. Também é um bicho que é difícil de ver e que até agora nada. Olha, O esse bacurau bicho é lindo. tesourão. Eu vou botar, vai falando dele, eu vou botar foto dele no wiki pra gente até ver ele com mais grandiosidade. Vocês verem que loucura que é esse bicho. Então, esse bacurau tesourão tem registro aqui para a grota, mas ainda não foi observado aqui recentemente, né, no nosso trabalho que a gente fez, mas existe registros para Mariporã, né, na serra, em outros locais da serra, que não em Atibaia, tem já registros documentados com fotos desse bacurau, que é uma ave noturna, né, e ele se destaca pelo tamanho do rabo que o macho apresenta, né, que chega a ser quase 3 vezes o tamanho do corpo, né. Tanto é que quando ele voa, o rabo sempre fica para baixo, ele não consegue nem ter força para manter o rabo levantado, né, é uma coisa muito interessante de se observar essa ave na natureza, né, muito legal. E ele é parente, ele é um caprimulgido, ele é parente do curiango, né, e o curiango, né, que é um bicho... Curiango, Hydropsalus albicollis, né? Vamos de albícolis. E aí, olha que interessante. Vou colocar um som aqui, ó. Ó como é onomatopeico, gente. Curiango, né? Isso tem muito em Atibaia. Normalmente eles ficam, eu sempre vejo eles na estrada de noite, você vê os olhinhos deles, é bem fácil de ver. E ó, tem uma distribuição até que ampla, né? E aí você tem um outro, tem muitas aves noturnas são onomatopeicas, né? O João Corta-Pau, que o Prado e o Guedes ficaram procurando ele muito tempo, também é bem onomatopeico, né? É que ele substitui o nome de curiango para bacurau ali, né? Ele tem um outro canto que parece bacurau, né, Gabriel? Tem. Fala bacurau. Esse outro aqui é um outro pedido da plateia aí, Daniel. Quem que nós temos lá? Ah, nossa, vamos de Urutau. Vamos. Primeiro o João Corta-Pau, ó. Também onomatopeico. E agora que o clássico Mãe da Lua da Noite, né? Essa ave também super curiosa, tem
um clássico, né? Chega de lendas, né? Não vou nem entrar nas lendas. Quem quiser saber sobre as lendas, tem um livro maravilhoso que foi feito agora sobre as lendas e lá do Judaí Gabriel. Straub. Do Straub, e fala sobre as lendas, é fenomenal. Mas isso aqui a gente já ouviu na cidade também, é lindo. Olha que coisa um pouco até melancólica, né? Rapaz, você tá andando à noite no mato, você ouve esse barulho, você sai correndo na hora. É assustador, né? Tinha um urubau, cara, que ele pousava na porteira da Grota Funda, ali no Seu Luís. O Marcelo Marshall via muito ele, assim, sempre comentava comigo. E ele ele pousa se camuflando, né? Então ele fica nessa posição, assim, né? Fechado. E muito curioso que ele tem aqui os olhinhos, ó, ele tem uma aberturazinha, olha lá que legal, ó. Ele finge que não tá te vendo, mas ele tem uma frestinha para ele te olhar. Olha lá, tem uma voltinha. Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver se eu acho uma foto mais pontual. Os olhos dele são lindos, né? A Manuela, minha filha, tem essa foto aqui de meme, né? Porque, porra, é um bicho incrível, né? Deixa eu ver se tem algum olho fechado. Bom, mas vamos lá. Urubu Rei Tu, que eu guardei o Urubu Rei pro fim, tá? O nosso colega da Fundação Florestal, o Alan, eu não entendi se era o Urutau ou se era o João Cortapau, mas ele comentou que tem bastante na descida da Estrada da Pedra, né? Tem na frente da casa do Vini. Só que ele era um bicho que fazia aquelas histórias, as lendas da serra, as histórias, né? Vocês sabem que eu adoro contar história, né? Então, assim, o que acontece, né? Esse cara aqui, a gente ficou muito tempo atrás dele, porque o Júlio Guedes e o Prado, e até o Gabriel já tinham ido atrás de fotografar. A gente já tinha ouvido ele lá no Vuna, a gente já tinha ouvido ele na rua da casa do Vini, a gente já tinha ouvido ele na descida da serra, né? Então era uma espécie que estava ali naquela lista do vamos fotografar, né? E não estava dando certo de fazer a foto. E aí a gente, do trabalho de restauração ecológica que é feito lá no Parque Municipal da Grota Funda, a gente viu umas espécies diferenciadas de caprimugídeo. Né? Na verdade, a gente viu o Hydropsalis torquata, que é um outro que já tinha até identificação, ele foi redescoberto aí recentemente, a gente até redescobriu ele, pôs ele na lista de novo, que ele estava meio sumido. E aí a gente foi atrás de ver esse torquata, né? Que tem o rabo um pouco mais curto do que aquele grandão que a gente mostrou antes. E aí o Gabriel, né, um cão forrageador, né, igual ao Fernando Cipriani também, que é outra pessoa maravilhosa para descobrir espécies, foi lá e achou o João Cortapau, fez foto, né? Eu lembro que o Prado foi no outro dia, não é isso, Gabriel? Foi no outro dia também para fotografar, né? Alguma coisa nesse sentido, não foi? Foi que a gente deu de cara com o ninho, né? Ele estava com o ninho, ele faz um ninho no chão, né? Coloca o seu ovo, e a gente meio que passou perto, ele saiu voando e identificamos, né? Então, voltando no outro dia, aí foi fácil de a gente encontrar novamente, né? Porque ele volta para a postura do ninho e aí conseguimos ver novamente e tirar fotos de novo, né? Legal, ó, vamos ver aqui, ele vai, tem até a foto dele aqui, né? Fazer um corta-pau fica mais fácil, né? Só tinha... desculpe. Não, você foi no som. Eu fui no som, né? Desculpe. Eu, Daniel, vou pedir também... essas são as fotos que foram feitas na ocasião. Para a gente ver essas fotos, depois você mostrar aquele PDF que você compartilhou mais cedo comigo, que a gente está chegando também no 1h30, para a gente já... perfeito. Beleza? Vamos sim. Gabriel, então vou fazer o seguinte, vou seguir aqui com uma outra parte também que eu acho importante, que é a gente falar um pouquinho sobre
se quiser dividir aí a compartilhação da tela, colocar a gente um pouquinho na tela, por favor, Beto. Que se eu fechar aqui vai... Que a gente... Enquanto você vai colocando aí, Daniel, deixa eu só fazer um comentário, assim, também, na minha total ignorância, né, perto de vocês, mas da parte prática, né, quando a gente está na laje, tá dando um eco, gente. Eu sei que se vocês puderem só fechar o... Valeu. Acho que era o microfone do Daniel. Mas quando a gente está na operação na laje, né, a gente, digo, a equipe da Simbiose, né, assim, todo final de tarde a gente vê carcará, que é um bicho maravilhoso também, é lindo, ele sempre está lá. E, nossa, terrível, que horror, mas de qualquer forma ele sempre dá a ver o carcará, é um bicho que é fácil de identificar também, estou falando como sugestão, né, para pessoas que estão interessadas. E outro bicho que o Reginaldo, nosso colega, já até achou o ninho deles, mas a gente tem muito lá, na trilha da Pedra Rachada e também na laje, eles gostam de ficar brincando nas poças d'água depois de chuva, é o tico-tico. A gente vê todo dia lá, não tem erro. Então, para quem estiver animado a começar a prestar atenção nas que a gente encontra na serra, eu dou essa minha humilde sugestão, que é bem fácil de identificar e são bichos legais de ver também. Olha, vou falar falar rapidinho para poder entrar ali, ó. Carcará é das aves de rapina mais plástica que tem. Ele vai realmente estar em todos os lugares. E os tico-ticos de cima da pedra, para mim, são grandes guerreiros, porque eles sobreviveram dentro daquela hostilidade que é a temperatura, a área, a altitude, o vento e tudo mais. Realmente eles são grandes guerreiros. Aquela população que vive lá em cima, ela é realmente bem diferenciada da população que vive aqui embaixo. Bem colocado, mas eles estão sempre lá, assim, eu tenho um apreço por eles, acho muito legal de ver eles, que eu gosto de ver eles brincando na água e tal. E o carcará, quando ele tá lá em cima, eu tenho a impressão, assim, que o carcará, ele é um bicho que ele deixa a gente trabalhar lá. Ele permite a simbiose trabalhar no território dele, sabe? Porque o carcará, ele tá voando, ele é majestoso, né? Ele é um bicho lindo, que nem você falou, né? Ele tem essa coisa plástica mesmo, né? E ele sempre no final de tarde tem vários deles que rondam lá. É muito legal. Eu já tirei, eu não tenho máquina fotográfica com zoom, nada, mas já tirei algumas fotos legais com o celular também. Realmente sugiro para o pessoal que quer entrar nessa de observação de ave, é muito legal. Bom, eu me prontifiquei a fazer uma coisa importante, que é falar um pouquinho sobre a história e sobre todo mundo que já contribuiu para a observação, para a conservação, e tem contribuições ali relevantes sobre as aves na Serra do Itapetinga, né? Eu vou começar primeiro aí pelos nossos colegas que já estão presentes, né? Então, essa figurinha aí, Gabriel Moraes, né, uma figura que já fez diversos registros na cidade. Ele tem aí os 12 primeiros registros fotográficos para Atibaia, tem 4 primeiros registros fonográficos. É uma pessoa que observa aves há muito tempo, tem muitas fotos no Wikiaves, né? Tem 706 espécies diferentes no Wikiaves, diversos sons. Ele que realmente compilou a atualização da comunidade da avifauna no Parque Natural Municipal da Grota Funda, né? Pelo eBird ele tem ali essas 60 listas. Vou passar rapidamente para poder mostrar todo mundo, tá, gente? Né? Então, deixa eu só me organizar aqui, tem que vir aqui. Grande Natália, que estava aí com a gente, né? A nossa passarinhóloga, mantém o site Passarinhóloga. Tem o app Aves da Região Bragantina, instalem o app, é muito legal, né? Um dos primeiros registros fotográficos para Atibaia no Wikiaves é da Nath, ela tem diversas espécies fotografadas, 319 espécies, tem 867 espécies observadas, ela é internacional, né? Mantém os seus registros todos no eBird, deixa a lista pública, tem bastante foto. Até para a gente aprender que país que ela foi já no Wikiaves, no eBird. Assim, o dado dela é público, né? Que assim, que foi uma dificuldade que brinquei com o Tuque, porque o eBird do Tuque não está público, né? Então, aí assim, encontrei lá o Aves de Atibaia, tanto no Face quanto no Instagram, mas assim, uma iniciativa maravilhosa que o Tuque tem feito. Eu acho que é assim mesmo que vai construindo, você vai
se familiarizando, você é picado pelo bichinho da observação de aves e assim vai construindo. Mas assim, olha, tu que já tem 183 fotos lá no Wikiaves, 131 espécies, né? Tá aguardando ali uma foto não identificada, né? Deve ser uma Helênia, no mínimo, porque Helênia ninguém dá conta de identificar. Os colegas observadores com certeza estarão rindo aí no fundo. Que se eu pudesse escolher um poder, o meu poder seria identificar Helênias sem elas terem que cantar, que é um passarinho que as formas morfológicas são muito parecidas, tá? Grande Sérgio, parabéns pela iniciativa. O William Zaca... para ele publicar no eBird, né? Não, na verdade, ele precisa deixar a lista pública, é só ele deixar público. Que aí a exatamente. Gente consegue... Tu, que por favor, faça isso, para numa próxima live a gente poder mostrar sua lista e ver os muitos países que você já foi também. Ou para a gente também ver exatamente. Né? O Zaca não tem eBird, mas tem uma colaboração dos 15 primeiros registros fotográficos, 49 fonográficos, tem bastante fotos, bastante espécies. É o único da nossa trupe toda que tem dados lá no Xenocantos, que é um repositório só de sons, de vocalizações. Ele tem 101 sons para a gente baixar e fazer o playback para poder ter uma resposta das aves, o que facilita bastante a observação. É toda uma técnica que se usa para você poder confirmar, e ele é responsável pela publicação de composição da avifauna de um fragmento florestal de altitude lá na Grota Funda, que foi um trabalho que ele fez paralelo ao seu trabalho de mestrado, que foi sobre dieta de Penélopes superciliares. Penélopes superciliares, que é um jacu muito parecido com esse que a gente tem aqui na cidade, que a gente vê bastante, que hoje é raríssimo no Parque da Grota Funda e na Serra, a gente praticamente já não vê. Ele foi substituído aí pela Penélope obscura. Então é um trabalho que traz, inclusive, como ele fala de alimentação, né, da dieta alimentar, ele traz uma lista de espécies da flora muito interessante para a gente plantar em praças que atraem aí as Penélopes, que são os nossos jacus. Né? Um trabalho clássico também que a gente tem do Piratelli, da mesma época ali, um companheiro até, eu diria, de estudos, né, junto com Sérgio Meirelles, junto com Gromboni, com tantos outros que subiram para estudar a flora. A gente tem Augusto Piratelli, que fez a ecologia comportamental de beija-flores nas espécies de Peastrum, que são lá as nossas amarílis, né, extremamente importantes para Pedra Grande. Né, o Piratelli, quando assistir isso aqui, já fica a liberdade, Piratelli. Eu pus uma foto minha com um Ipeastrum moreliano, só para ilustrar, para ficar colorido, tá? Mas a importância desse material enquanto a polinização dos ipeastros lá para cima é maravilhoso. Né? Júlio Guedes, o Júlio é o, como diz o Zaca, né? Seu Júlio, né? Seu Júlio também tem um eBird bloqueado, mas tenho certeza que o eBird está bloqueado porque ninguém falou para ele que tem um botãozinho para apertar ali. Mas ele tem só 68 primeiros registros fotográficos para Atibaia. Ele é responsável pela primeira compilação de dados de aves de Atibaia. Esses ditos dados secundários, que eu gosto de chamar de dados de base. Né? Em 2015, ele compilou 315 espécies. Inclusive, espécies que eram dos livros tombados lá do Museu do Pérgola, que vou chegar daqui a pouquinho para falar dele também. Hoje tem raridades lá. Seu Júlio tem só 2.445 fotos no Wikiaves, 1.010 espécies, né? É um fanático por fotografia, adora. Tenho muito respeito pela contribuição que o Júlio Guedes tem para a avifauna aqui da nossa cidade. Além de ser nosso companheiro no Conselho Municipal da Grota Funda, né? O Júlio, junto com você. Na verdade, Júlio é meu suplente em todos os conselhos, viu? Ah, não sabia disso. Ele gosta muito, profissão. Ele gosta muito de ir ao Conselho da Grota Funda, porque ali é o quintal dele também, né? Mas ele também é suplente nos outros conselhos também, sempre que pôde participa, sempre que tem disposição participa, mas a Grota Funda é o quintal da casa dele, por isso que luto tanto pela possibilidade de que eles possam todos visitarem, fotografarem, porque realmente tem uma qualidade muito grande para a saúde e uma benéfica muito grande observar aves, né? De tudo isso que a gente já falou e que Natália e tu que pontuaram bem, né? Outra figura extremamente icônica da cidade é o Prado, né? O Prado, que está sempre viajando com a Débora, a grande Débora, também é uma pessoa que tem só 81 primeiros registros fotográficos em Atibaia e só 29
primeiros registros fonográficos em Atibaia. Já viajou o Brasil inteiro, tem bastante listas no eBird, né? É um fanático por aves, a contribuição é incrível, é biólogo, né? É biólogo, trabalha ali no dia a dia na prefeitura, contribuindo na vigilância sanitária, e tem uma contribuição que é sempre importante a gente enaltecer. Né? Fernando Cipriani é um bragantino que tem um talento farejador incrível. Né? Ele não tem o eBird, tem 13 primeiros registros para Atibaia, mas deve ter, né, Natália, que você que é de Bragança também, deve ter aí quase todos os registros de Bragança, né? Porque ele é um colecionador de lifers, né? É uma pessoa extremamente talentosa. E aí, para falar do GOA como um todo, do grupo de observadores de ave, onde ele colocaria o Rogério, o Silas, a Elisa, nossa, a gente teria um monte de gente aí para colocar, depois eu listei todos nós para não perder. O GOA, quando começou, chamava GOA ABP. Seu Júlio vai ver isso aqui e vai falar, gente, nossa, quanto tempo, né? Seu Júlio apresentando a primeira reunião, né? Eu estou aqui, o Daniel era quem cuidava da prefeitura à época, tem um monte de gente da Simbiose, a Elisa está aqui no fundo, até o Honda está aqui no fundo, Jair, enfim. Tive que pegar essa foto do Cipriani de uma outra pessoa, porque ele não tem uma foto no perfil dele, ele tem a foto, na verdade, do trabalho dele, do métier com doces, que ele faz com muito carinho, com muito amor. Né? Não dá tempo de contar todas as histórias de como eu conheci essas pessoas, mas a do Cipriani vale muito a pena. Mesmo, Daniel. Vamos lá, que a gente está avançando. Um dia eu fui buscar um bolo, Chico, na loja dele. E eu cheguei para pegar esse bolo, tinha um monte de foto de passarinho. Eu comecei a ver as fotos de passarinho, começamos a falar nome científico, a gente esqueceu dos bolos e ficamos horas conversando sobre passarinho. Mas, enfim, vamos lá, ó. Manequinho Correia também, outra fera, né? Adora fazer registros, mora aqui em Atibaia, do lado ali da Pedreira, tem uma casa maravilhosa, mantém um comedouro que é sensacional. Acho que só perde nas brincadeiras nossas, só perde para o comedouro do Cipriani, né, de uma contribuição ímpar também aqui para todos nós. Com certeza está assistindo a gente aí, que eu já vi que ele fez comentários. Um grande abraço, Manequinho. Também estou doido para sair de casa, poder observar com todo mundo, parar de ver as coisas sozinhos. Alexandre Teixeira, meu querido Alexandre, você e seu irmão, mas você, poxa, cara, tua contribuição pro museu, assim como o Pérgola, de ter feito essa organização dessa publicação na revista Atualidades Ornitológicas, eu acho fabulosa, assim como a Avifauna das 5 praças da região central do município de Atibaia, uma contribuição ímpar, além de tudo que você já observou e já contribuiu com o levantamento de fauna. Obrigado pela sua contribuição. Antônio Pérgola, eu não o conheci, mas eu tenho certeza que o senhor ficaria muito feliz de ver tudo que a gente faz pelas aves. Então, Ricardo, que você estiver assistindo aí também, para você, em nome de seu pai, fica aí o nosso agradecimento. Essa foto eu fui resgatar lá no seu site, lá no seu Facebook, Ricardo. Pena que você está com a camisa do Corinthians, né? Pelo que eu entendi, ali deve ser você bem jovem e seu pai. A coleção tem 379 espécies lá no museu, é maravilhoso, indico a todos. E está chegando a hora, inclusive, senhores conselheiros, todos que devem estar assistindo, nós precisamos muito começar a dar mais atenção para o museu e mais apoio para o Pérgola. Muito. Fica a dica para a gente conversar nas próximas reuniões. E essa é a micropija que tanto falei, que é uma espécie exclusiva do Cerrado, além de outras que o Gabriel poderia citar, pelo menos mais umas 2 ou 3 exclusivas do Cerrado, que já foram capturadas, né, e estão lá depositadas com seus vouchers todas bonitinhas no Museu Pérgola. Então, senhor Antônio Pérgola, muito obrigado. Ricardo, fica a gratidão por você manter tudo isso funcionando, que é ótimo para a gente trabalhar em todas as esferas. Dani Anderson Carvalho, do Broquese à Educação Ambiental, outro guerreiro que publicava muito ali os registros fotográficos do Wikiaves, grande parceiro aí do Ale, grande parceiro do Zaca, está sempre correndo atrás. Entrem aí no Broquese Educação Ambiental, é bem legal, faz um trabalho maravilhoso. O senhor Antônio Silveira, aí, velha guarda, última Arca de Noé, tem uma lista antiga da Serra do Itapetinga que ele fez lá no Vuna. Recentemente, né, Gabriel, Júlio, Prado, a gente foi lá no Vuna observar, ele estava lá também, né? Eu lembro que a gente encontrou um Turdos, não lembro qual que era, a gente encontrou, todos nós, separadamente, encontramos uma mesma ave, né? Que foi uma Sabiá ave... Ferreiro. Um Sabiá Ferreiro. Isso todo mundo, a hora que todo mundo se encontrou, todo mundo, você viu o Sabiá Ferreiro? Você viu o Sabiá Ferreiro? Você viu o Sabiá Ferreiro? Todo mundo tinha visto. Ninguém tinha fotografado e nem gravado o bicho.
Aí o Gabriel me vem aqui para o escritório e pega uns registros antigos, né, Gabriel? De uns 2, 3 anos atrás, está lá ouvindo o som. A gente já tinha gravado o Ferreiro aqui, já fazia 2, 3 anos e não tinha publicado. Né? Essas pérolas do Gabriel minerando as coisas são incríveis, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, lá no Wikiaves, e aí fica aí nosso Reginaldo Guedes, grande Reginaldo Guedes, que criou esse repositório cidadão, né? Eu não vou nem entrar na discussão do Ciência Cidadã, mas esse repositório cidadã, essa informação cidadã que é disponível para a gente poder colocar e utilizar e dela fazer ciência. A gente tem de observadores 48 na cidade, 326 registradas, foto da nossa querida Silvia Faustino Linhares. Só para vocês terem ideia aí, ó, alguns vão achar os seus nomes, né? Então você vai ter aí registros, né? Tem gente que fotografou mais, tem gente que fotografou menos, sempre primeiros registros. Eu passaria por vários nomes que tem aqui: Arthur Macarrão, Carlos Bussoni, são pessoas que a gente conhece, que não dá para falar de todo mundo pontualmente, até o Walter Pedrini, Jair Cés, enfim, Marcelo Figueroa, que tem um registro muito legal também aqui, o Silas, enfim, e assim a gente vai passando, né? No eBird, que é o pessoal mais do eBird, né, tem alguns nomes que me chamam a atenção. O Carlos Bussoni, que é um dos moderadores lá do eBird, que merece todas as palmas por manter esse sistema funcionando e revisando os nossos registros. E aí encontrei lá, então, o nome de André Mendes, né, que tem uma participação fenomenal em Bragança para observação de aves, que veio aqui fazer registros lá no Voador, né? Então, aqui próximo, no pé ali, no dito sítio Paturi, né? Ou na laje do Paturi, como a gente fala, fez registros importantíssimos, assim como o Bussoni fez um registro importante lá no Alto da Serra. O Albert Aguiar, conheço ele também de muito tempo, né? O João Lopes foi um gringo que veio aí um dia, acabou fazendo uma listinha também. Não posso deixar de colocar o Rafael Conzomagno, que ajudou, que foi o coordenador do relatório técnico do plano de manejo do Parque Florestal de Itapetinga, feito pelo IBT, que é onde ele traz justamente lá a figura do nosso Hydropsalis forcipata, que é aquele bicho que a gente mostrou para vocês, que ainda não tem foto. Então, vamos atrás à noite de um bicho diferente. Esse é um bicho que está faltando foto para a gente, que já foi visto e ainda não foi fotografado, assim como o Bulbo virginianus, que é uma coruja grande, a maior coruja que a gente vai ter aqui, que já foi vista, eu já vi a coruja, já falei para todo mundo que a coruja existe, só falta a gente ir lá fotografar esse bichinho, né, e também colocar ele na lista. E tem esse outro cara aí que também contribui, mas acabo contribuindo pouco, eu coloco só quando não tem registro, né? Então, falta alguma coisa, então eu minero ali alguma coisa pontual e coloco. Infelizmente, eu não tenho tempo de ficar alimentando esses repositórios cidadãos o tempo todo. Mas me orgulho muito, como tu que já falou, me orgulho muito, muito, muito de ter registrado pela primeira vez o urubu-rei aqui na nossa região, que é um símbolo, né, para uma cidade que trabalha com voo, que trabalha com altitude, que tem uma espécie que pode ser bem icônica para a gente, assim como ter descoberto Strix virgata aqui na região, que é a coruja do mato, eu acho, se eu não me engano, coruja do mato, o Gabriel me corrige se eu estiver errado, que essa também mesmo. Essa mesmo, né? Que é a virgata, né? Que foi uma descoberta que ainda não tinha sido registrada e, pelo que tudo indica, tem uma população muito pequena, muito restrita em um único lugar da serra e espero que a gente encontre elas em outros momentos também. Eu acho que é isso, meu querido. Chico, por favor, retome. Grande, Daniel. Respira aí um pouco, que eu acho que é bom. Você viu que foi rápido, né? Tive que acelerar, cara, não tem jeito. Não, é muita coisa, Chico. A gente tem que fazer live de 5 horas, cara. Nossa. Não, a gente tem que se encontrar, que agora tá difícil, né? Então, na verdade, ó, a Samantha aí incentivando a gente. Obrigado, Samantha. Mas assim, eu queria só ressaltar, a gente brinca essa questão do horário, né? Realmente a gente tem que encerrar agora, mas eu fico feliz demais, assim, de ver o Daniel, o Gabriel, todo o conhecimento deles compartilhando com a gente está tendo essa oportunidade de aprender deles, o trabalho de outras pessoas que fizeram, né? E isso é algo que a gente sempre quer fomentar nos nossos eventos virtuais agora, né, nesse projeto da Simbiose. O nosso plano inicial era, claro, ter eventos presenciais, a gente montou um calendário, e daí a gente viu que, enfim, né, não era o melhor momento, mas a gente entende que ainda assim é importante a gente fazer algo, e estamos fazendo, que é esses eventos virtuais aqui. Eu espero que o pessoal esteja aproveitando,
pela quantidade de comentários e interações, eu acredito que estão. Então, gostaria de agradecer todo mundo que nos acompanhou, que interagiu, todo mundo que compartilhou, e espero que compartilhe mais ainda esse vídeo depois que a gente publicar ele, né, quando finalizar aqui. E, enfim, agradecer especialmente vocês, Daniel e Gabriel, pelo tempo, pelo conhecimento passado. Eu fui anotando várias coisas que vocês mencionaram. Acho que a gente, em outro momento, pode até planejar melhor algumas coisas para a gente trabalhar, né? Alguns outros projetos, enfim, coisa para fazer não falta, né? Que bom que a gente tem muita coisa para fazer e tem vontade, e tem possibilidade, né? Mas é isso, gostaria que vocês falassem as palavras finais para a gente encerrar aqui, por favor. Bom, vou ser breve, né? Só para, então, relembrar, nós estamos no Dia do Observador de Aves. Esse trabalho que o Daniel apresentou e passou muitas das fotos foi um trabalho que nós realizamos. Nós finalizamos ele em setembro do ano passado com 237 espécies de aves. Aí, só para vocês verem a importância da observação, já tem 2 novas espécies que não estavam nessas 287, né? Que foram vistas depois que nós finalizamos o trabalho. Então, foi aquilo que eu comentei no começo, né? Chegar a um número redondo é meio complicado, porque cada vez que você vai, você tem possibilidade de ver novas espécies, né? Então, a importância da observação, né? Então, não só para você ir lá tirar uma foto, se contemplar, mas também auxiliar nas questões de pesquisa, de conhecimento mesmo das espécies que podem ocorrer numa determinada localidade. É muito importante essa questão. Você está mudo, Daniel. Oh, me desculpe. Não, eu acho que é isso. Só tenho a agradecer também. Desculpem aí falar correndo. Queria ter citado tanta gente. Eu tentei colocar o nome de todo mundo na tela porque eu sabia que não ia dar tempo de falar. Então, eu tenho certeza que os nomes estarão ali. Todo mundo vai ver com muito carinho, com muito amor. E eu quero agradecer a todos que contribuíram para a gente poder falar de aves com essa intensidade. Obrigado, Nath. Um grande beijo também para o Vitor, certo? Um grande beijo, Tuque, Rafael, né? Roberta, que está me assistindo, vendo que até minha esposa está colocando coisa lá no ar, todo mundo colocando coisa, fico muito feliz. E eu acho que é isso, meu querido. Eu acho que é isso. Vamos lá, vamos seguindo. Legal, gente. Muito obrigado. Eu queria só fazer uns comentários pontuais aqui no encerramento, né? Que a gente tem nas unidades de conservação, a gente tem um horário, né? A gente tem o regramento de horário, né? Das 8h30 até as 18h. Mas a gente tem uma portaria específica da Fundação Florestal voltada para observação de aves. Então, quem quer fazer observação de aves nas unidades de conservação, lembrando a dica da Natália, né? A gente não pode esquecer que o melhor horário, não o único, claro, né? Mas o melhor horário para a gente fazer observação de aves é no nascer do sol. Então, quem quiser fazer, pode fazer um cadastro junto à Fundação Florestal para ter autorização do gestor para poder visitar a unidade de conservação com esse foco, né, de observação de aves fora do horário. Então, isso é bem legal. É a portaria normativa 236 de 2016. Não vou entrar em detalhes dela, que isso é bem administrativo, mas quem tiver interesse, manda um alô para a gente na Simbiose ou vê direto com a Fundação Florestal. E para poder ter essa oportunidade, né, que isso a observação de aves está ligada diretamente à conservação, né, então isso merece com certeza uma atenção especial e essa portaria está aí para isso, justamente para viabilizar e não facilitar precisa de muito, não precisa de muito equipamento, não precisa de nada muito estardalhaço não, viu, gente? Observar aves e ouvir aves é uma coisa muito orgânica. É só uma questão de prestar atenção. É isso aí. E, assim, a gente passou bastante do nosso horário estimado, mas eu acho que isso é bom, porque eu estou vendo que as pessoas continuaram nos acompanhando, então acho que isso é um sinal que todo mundo aproveitou e curtiu. Eu, pelo menos, pessoalmente curti demais, fiz várias anotações e estou bem mais animado para esse fim de semana agora eu estar na pedra, observar mais ave e, enfim, de repente registrar algumas coisas aí. Então, gente, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para todo mundo, um abraço para o Fabrício, nosso gestor do Parque Estado Tapetinga, que mandou um alô para a gente, ao Wesley, ao Manequinho, ao Erivelto, a Neri, todo mundo que está acompanhando.
Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo evento, que vai ser específico sobre o 1º de maio, a tradição do 1º de maio. Vai ser um evento que a gente vai ter semana que vem, no dia 6. Então, nos próximos dias, a gente vai lançar mais um convite. A nossa proposta é sempre fazer um evento por mês, né, relacionado a algum feriado ou data festiva, né? Então, o nosso próximo vai ser no dia 6 de maio. Aí, ó, a dica do Alan, que é outro que, cara, se o Alan colocasse as fotos que ele tem na internet, o cara nem precisar trabalhar mais, vai viver só de direito autoral, porque o Alan tem umas fotos incríveis, tanto de ave, quanto de flor. Alan é um grande parceiro, trabalha na Fundação Florestal com a gente. Ó, o Prota também, nosso voador, que não é bicho, mas voa. Nosso pessoal lá do Clube Atibaense de Voo Livre, grande parceiro nosso. Enfim, gente, muito obrigado. Um grande abraço, até o próximo evento. Até mais. Até logo, gente. Boa noite, boa noite.